Bom, então, pessoal, boa noite, né? Eu convidei o Matheus, tá? Que ele é formado em engenharia civil. Ele vai se apresentar e falar um pouquinho mais sobre, mas só para ele conversar com você sobre execução de projetos elétricos. Por quê? Porque durante ele, principalmente agora na última atividade, que vocês tinham que passar a fiação, surgiram várias dúvidas e muitas delas eu também não sabia responder. Eu ficava na dúvida de como o Matheus trabalha, né? Não com essa parte elétrica, mas como ele trabalha em obras, então ele já tem essa experiência, né? De como são executadas essas coisas. Aí por isso que eu convidei ele, então, hoje aqui para falar um pouquinho para você sobre isso. Aí ele vai conversar um pouco, fiquem à vontade para interromper ele, né? Se vocês não entenderem alguma coisa, e depois também a gente pode fazer. E daí podem ir tirando todas essas dúvidas, né? Perguntando para ele depois que ele fazer a apresentaçãozinha ali que ele planejou. Certo? Então, Matheus, contigo. Obrigado, Thaís. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Matheus, eu sou formado em Engenharia Civil pela UFSM, me formei em 2018 e hoje eu trabalho na BK Construções, que é uma construtora aqui de Santa Maria. Eu fiz 2 anos de estágio na BK e agora completo meu segundo ano na área de engenharia, então vou para 4 anos no setor de construção civil. É uma honra poder fazer essa apresentação, tanto para a Thaís como para vocês, que o CETISM é o colégio mais conhecido da UFSM. Eu garanto que é o mais conhecido porque eu fui do Politécnico e toda vez que eu dizia que eu estudava no Politécnico, o pessoal perguntava: ah, é aquele ali depois do arco à direita, né? Eu dizia: não, cara, Politécnico tu pega Roraima, esquece da vida e vai, e vai. Aí quando chegar no fim do mundo, tu dobra a direita, a esquerda e a direita de novo. Né? É lá que é o Politécnico. Tá? Mas é muito interessante essa questão de trazer, então, profissionais e contar um pouco para vocês o que acontece nesse mundo da execução de obra, que uma dessas partes é, então, a parte de instalações elétricas, tá? Só para vocês terem um pouco do panorama da profissão do engenheiro civil, então, por atribuições técnicas, o engenheiro civil ele pode, então, projetar e executar instalações até baixa tensão, certo? Então, basicamente, são residências, casa, algum prédio que não tem uma potência instalada tão alta. O engenheiro civil ele tem essa capacidade técnica e legal. Passou para média tensão, daí a gente vai trabalhar exclusivamente com engenheiros eletricistas, que é o caso onde eu trabalho hoje. Então, hoje eu trabalho num empreendimento de 500 apartamentos, em que, devido à demanda instalada, a gente vai precisar de transformadores instalados dentro do condomínio, e para isso a gente vai precisar, então, tanto do projeto como a execução do engenheiro eletricista, tá? Mas o que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês é tanto essa parte de baixa e média tensão, num cenário de execução de obras, ok? Bom, Thaís, vamos ver se eu acerto esse compartilhamento de tela aqui. Vocês provavelmente estão se vendo agora. E não sei se estão vendo minha apresentação agora. Tá carregando. Estão Aí, vendo? agora sim, Matheus. Estão vendo um slide super estilizado, que eu levei 2 horas para escolher? Sim. Sim? Beleza, então, pessoal. Então, tá aí. O primeiro slide eu já falei, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre a execução da instalação elétrica. Meu nome é Matheus e vamos lá, então. Então, pessoal, primeiro, o engenheiro de execução, ele sai fazendo o que quer? O de projeto, ele também, o engenheiro de projeto, ele vai fazer o que quer? Não. Então, vocês já devem saber que tanto em diversas áreas, mas na engenharia, nós somos guiados principalmente pela tal da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E a Bíblia, então, da ABNT, voltada a instalações de baixa tensão, é a NBR 5410. Então, para vocês terem uma noção, então, essa NBR 5410 é o que o pessoal foca no curso de Engenharia Civil. Então, que ensina todas essas questões das instalações de baixa tensão. Desde as demandas de tomada, iluminação, até a questão de especificação de cabo, enfim. Isso aí vocês, se não viram, vão ver ao longo do curso. Mas, então, isso que eu deixar claro, nós, engenheiros civis, então, tanto para projetar como para executar,
temos que ter o conhecimento da 5410. Além das 5410, a gente tem que ter o conhecimento da questão de entradas de energia. Então, basicamente, 5410, ela vai nos dar as diretrizes do medidor para dentro da residência, antes do medidor, claro, né? E a entrada de energia vai ser a partir das diretrizes da concessionária. A Thaís tem o mesmo caso que o meu, que quando nós estávamos na graduação, então a gente aprendeu as diretrizes do tal RIC-BT. O RIC-BT eram as diretrizes da SSU, que na época era a fornecedora de energia do estado do Rio Grande do Sul. A partir da compra da SSU pelo grupo CPFL, então nós passamos as diretrizes de entrada de energia, não é mais o RIC-BT, agora são as tal das GEDs. Tá? Então é isso aí que vai orientar como deve ser instalada a entrada de energia. E além disso, então eu vou ter o projeto elétrico desenvolvido pelo profissional que se propôs a fazer todas as questões de demanda de carga, potência instalada, enfim, podendo ser um engenheiro civil, se a gente estiver falando só da instalação de baixa tensão, ou sendo um engenheiro eletricista que vai poder dimensionar de baixa até média tensão. Então, pessoal, primeiro, eu queria explicar um pouquinho para vocês a questão dos sistemas construtivos, ok? Qual que é a diferença no mundo da construção civil para a questão do sistema construtivo? É basicamente quais são os elementos que sustentam uma edificação. São diversos os sistemas construtivos que a gente tem por aí. Mas aqui eu queria explicar com mais exatidão para vocês esses dois, que são o concreto armado e a alvenaria estrutural, e o gesso acartonado, que ele não é um sistema construtivo em si, mas ele complementa os dois. E nesses três casos a gente tem uma instalação elétrica diferente. Então, pessoal, o concreto armado é o sistema mais comum que vocês veem por aí, que é o famoso sistema viga, pilar e laje. Ou seja, uma edificação em concreto armado, ela distribui as cargas da seguinte forma: o local onde vocês pisam, ou seja, o chão de vocês, é a tal da laje, tá? Essa laje, ela transfere as cargas para a viga, ok? E a viga vai transmitir essas cargas para os pilares. E os pilares alinhados de um andar para o outro vão chegar até o nível de fundação. Então, imaginem que abaixo dessa fundação existe o solo, existe a terra que está suportando a carga da edificação. Aqui a gente vai ter uma imagem mais estilizada, então basicamente a laje não se enxerga aqui, mas imaginem que ela está por cima. Aqui a gente tem a viga, baixa para o pilar, aqui chega na viga baldrame, bloco de fundação e estaca de fundação que vai chegar na determinada profundidade conforme projeto também de engenheiro habilitado. Então, aqui a gente vê a seguinte questão: os elementos estruturais são de concreto armado. O que é concreto armado? É a junção do concreto com armadura de aço. Então, dentro dessa laje, dentro dessa viga e dentro desse pilar, existem armaduras, existem vergalhões de aço que compõem o sistema estrutural. Concluindo isso, a gente chega na seguinte questão: essa parede, ela tem uma função estrutural? Não. Essa parede aqui, ela é feita exclusivamente para o fechamento, ou tanto do meio externo com interno, ou se eu tiver uma parede interna lá dentro. Mas eu não dependo de carregar cargas nessa parede. Ela pode sair totalmente, que a minha edificação não vai ter um dano estrutural. Isso é importante que vocês vão entender depois essa diferença. Então, esse é concreto armado. Pessoal, dessa parte da engenharia civil, qualquer dúvida, podem me interromper a qualquer momento, tá? Se tiverem alguma questão para perguntar, tá? Então, esse é o concreto armado. Para a alvenaria estrutural, a gente tem uma alteração. Vocês veem que aqui na alvenaria estrutural, vocês não enxergam mais viga, pilar e laje, vocês só veem paredes. O que acontece? Na alvenaria estrutural, as próprias paredes de bloco, elas são os componentes estruturais da edificação.
ou seja, todas as cargas vão ser descarregadas nas paredes, tá? Uma coisa que eu não falei, isso aqui, que é o fechamento do concreto armado, ou seja, a parede, a gente fala que é composta de tijolos, tá? Então, isso aqui é uma parede de tijolos. Isso aqui é uma parede de bloco estrutural, tá? O material é o mesmo, que é a cerâmica, mas existe uma diferença. Porque o bloco estrutural, pessoal, ele tem furos na vertical. Não sei se vocês já conheciam, mas não é o mais usual de conhecer esse bloco. O mais usual é o tijolo, aquele tijolo 6 furos, 12 furos. Mas então o bloco estrutural é ele que, de forma empilhada, de forma amarrada, enfim, vai compor as paredes que vão receber o carregamento da laje. Aqui a gente vai ter uma laje também. Aqui é como se fosse o pessoal estivesse montando uma laje que vai descarregar nessas paredes estruturais. Ou seja, eu ainda tenho laje, e laje de concreto armado também. A laje em si, ela é concreto com armadura. Mas os meus elementos que sustentam a laje, então, são de alvenaria, são cerâmicos. Então, nesse detalhe, vocês podem ver, então, esses furos verticais, e aqui, nesse ponto cinza, são feitos pontos de grout, que são como se fossem mini pilaretes que fazem a amarração das paredes. Então, aqui eu tenho uma amarração que a gente chama amarração em T, que eu vou ter um preenchimento, o grout em si ele é um concreto, tá? Só que ele tem a brita composta desse grout, ela é menor, porque esse furo de bloco, ele tem o tamanho de 7x7, então não pode ser qualquer pedra, senão pode trancar no furo. Então, esses furos verticais servem principalmente para essa questão dos pontos de grout, para amarração, que eles são elementos estruturais, e também eles servem para passagem de tubulação, ou seja, eu posso passar um eletroduto corrugado por aqui, eu posso passar uma tubulação de água aqui e uma de esgoto também. Mais para frente a gente tem fotos para vocês verificarem melhor essa condição. Então, o que eu quero que vocês entendam bem, se tiverem dúvidas, perguntem. Concreto armado, sistema em que nós temos viga, pilar e laje. Alvenaria estrutural, nós temos paredes que sustentam a edificação, ok? E aqui a gente vai ter o gesso acartonado. O gesso acartonado, ele não é um sistema construtivo, ele não sustenta cargas, mas ele compõe, então, as divisórias, as paredes que fazem divisa, tanto no sistema de alvenaria, como no sistema de concreto armado. Tá, mas a alvenaria não eram todas as paredes que eram estruturais? Não, eu posso ter um fechamento, por exemplo, se eu quero fechar essa região aqui, separar, isso aqui é um dormitório, isso aqui é uma sala, eu posso usar um fechamento em gesso acartonado para não precisar fazer uma parede de alvenaria estrutural. A partir do número de paredes estruturais mínimas que eu vou precisar para sustentar lajes, enfim, depois eu posso fazer divisórias com gesso acartonado, tá? Como é que é composto o gesso acartonado, pessoal? São perfis metálicos, então, primeiro, o pessoal parafusa uma guia embaixo, no piso, ok? Essa guia que vai dar o alinhamento dos perfis verticais. A partir do alinhamento dos perfis verticais, se faz a guia de cima. Com isso, a gente tem uma estrutura metálica que não serve para sustentar a carga, tá? Ela serve simplesmente para sustentar essas chapas de gesso acartonado, então, que vão fazer os fechamentos. Então, eu venho de um lado, parafuso uma chapa, venho do outro, parafuso outra, e por dentro dessas paredes eu posso passar tubulação também. Então, eu posso passar eletroduto corrugado, eu posso colocar uma caixa 4x2, eu posso passar esgoto, posso passar água. Então, essas paredes, elas vão complementar o sistema de alvenaria, onde não precisar ser estrutural, e elas podem fazer que quase que 100% das paredes de concreto armado, porque o concreto armado não tem paredes estruturais, eu tenho que ter viga, pilar e laje, ok? Então, pessoal, nessa apresentação, na parte de instalação elétrica, eu dividi em 4 pontos, que eu acho que dá para ter uma dimensão boa na diferenciação da execução de cada um, que é, então, a entrada de energia, o quadro geral de disjuntores, a parte de tomadas de iluminação e a parte de cabeamento. Então, primeiro eu queria comentar um pouquinho com vocês, porque isso aí geralmente a gente não vê na faculdade, não vê no colégio, isso aqui a gente vai sentir na pele quando vai para o mercado de trabalho. Quais são as etapas que eu preciso passar para uma ligação de entrada de energia?
Então, primeiro, eu tenho que ter o meu projeto do local, vou solicitar esse pedido de entrada. Por quê? Porque assim como vocês já sabem, eu preciso consultar as tabelas das JEDs e verificar em qual classe que vai se enquadrar a minha edificação, a partir da demanda instalada. Com isso, eu tenho que adquirir os materiais conforme a JED me orienta, para que eu possa fazer a instalação desses materiais no local onde eu quero a minha entrada de energia. A RGE, hoje é RGE, né, no caso, antigamente era S-Sul, então a RGE vai fazer a vistoria desse local para ver se eu instalei os componentes certos, para ver se eles estão instalados da forma correta também. Aprovando isso, a RGE vai lá e faz a ligação no medidor. Então, essa aqui é a tabela que vocês já conhecem, correto? Então, a partir da minha categoria, eu vou ter os equipamentos que eu preciso instalar. Então, qual é o diâmetro do cabo? Qual é a caixa? Modelo de caixa? Isso aqui me joga para outra JED que eu tenho que consultar para ver qual é o modelo da caixa. Qual é o disjuntor que eu tenho que colocar? Quantos amperes são? E o eletroduto? Quantos milímetros são? Certo? O poste também. Qual é o modelo de poste? Isso aqui faz uma grande diferença. Um poste de 90 ou 200 decanewton. Então, é importante que você saiba consultar isso aqui para eu saber o que eu vou comprar, porque se eu comprar uma coisa errada, a RGE não vai ligar a minha luz. Isso eu tive um exemplo, há uns 2 anos atrás, eu tive que fazer uma execução de entrada de energia, e no momento o projetista ele teve algum engano nessa parte de identificação de categoria, e agora eu não vou me lembrar o modelo de caixa, o número em si, mas ele estava me tendendo a adquirir uma caixa que eu me lembro era para 4 medidores, sendo que era uma edificação térrea, não tinha uma demanda muito alta, e eu estava achando estranho aquilo lá. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com a RGE de São Leopoldo, que é a sede deles, eu mostrei o projeto e questionei alguns pontos para ver se eles me davam retorno. E realmente, eles me retornaram e disseram: a caracterização do projetista não está correta. Então, a categoria que tu tem que enquadrar é essa aqui, essa aqui. Então, vocês vejam. E no fim, então, a caixa de medição era um medidor só, era bem mais simples e me facilitou bem mais a execução. Então, vocês vejam como é importante identificar bem a edificação. Porque de uma categoria, tu pode gastar 10, 15, 20 vezes a mais do que outra. Uma diferença de poste, o poste de decanewton, eu não me recordo agora, mas é em torno de R$ 2.700, enquanto 90 é bem menos. Isso, claro, 2 anos atrás. Mas então, cometer um erro nessa tabela aqui pode comprometer um orçamento, certo? E quem é responsável pelo orçamento é aquele que projetou. E se aquele cara que projetou errado, em tese ele tem que pagar a conta do erro de caracterização de categoria, certo? Deu assustado um pouco em vocês, mas é isso aí mesmo. Responsabilidade técnica é uma coisa que tem que ser levada a sério. Então, aqui, pessoal, isso aqui é um exemplo então, de entrada de energia mais simples, né? Então, eu tenho o poste, eu tenho a chegada das fases, tenho a caixa, então, e isso aqui é muito importante também, a altura de poste enterrada. No próprio poste, ele marca qual que é a profundidade que ele tem que ficar enterrado, não é simplesmente só largar um poste. A própria GED fala qual que é a altura que ele tem que ficar acima do solo e abaixo. Então, são diversos detalhes que tem que se atentar. E aqui, mais perto, então, é uma instalação já feita, então eu tenho tubo galvanizado, eu tenho tubo de PVC rígido, disjuntor, cabeamento, e a única coisa que a gente não precisa comprar é o medidor. O medidor é a RGE que coloca. Mas então eles vêm, vão avaliar essa instalação, vão validar ela, colocam o medidor e lacram. Colocam o lacre para ninguém violar. Outra coisa muito importante, no momento que você faz o projeto de entrada de energia, tem que se prever que isso seja de fácil acesso ao medidor. Porque a RGE, basicamente, ela fala, olha, ou tu bota o medidor virado para a rua, que quem vai fazer a leitura possa identificar da rua, que não precisa entrar, ou tu faz um portão de acesso.
E aí esse portão de acesso tem que ter uma chave padrão RGE. Se tu tiver um quadro medidor também tem que ter uma chave padrão RGE. Tudo porque, basicamente, tu não pode barrar a entrada da RGE na tua residência. Ou tu não pode impedir que a RGE faça uma leitura. Então, se vocês quiserem ter desconto na conta de luz, não vai ter muito o que fazer. O pessoal vai acessar a edificação. Bom, aquilo ali que eu mostrei para vocês era uma edificação simples, mas e quando eu tenho um condomínio grande de 200, 300 apartamentos, aí a coisa complica um pouco mais. Então, aqui, pessoal, é um exemplo que eu tenho no empreendimento que eu trabalhei, já foi entregue, era composto de 160 apartamentos, eu não vou ter só medidor, correto? Então, o que eu tinha? Eu tinha o poste na rua com o transformador. Desse poste na rua, ele entrava para o tal do QGBT, Quadro Geral de Baixa Tensão. Então, para o QGBT, eu tenho o disjuntor geral. Então, esse disjuntor geral, basicamente, ele liga e desliga todo o condomínio. E depois eu vou ter as redes de cada prédio. No caso, era um condomínio de 5 blocos. Então, eu tenho o bloco 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, para cada bloco, eu vou ter uma rede e vou ter um disjuntor geral do bloco. Então, partindo daqui, eu vou para cada quadro de medição de cada bloco. Chegando no quadro de medição, daí eu vou ter um sistema parecido como se fosse uma casa. Então, eu vou ter uma caixa onde vai passar a fiação, eu vou ter o disjuntor e vou ter o medidor. Então, a única coisa que a gente não tem que colocar é o medidor. A RGE vem aqui, faz a vistoria, né? Claro que é uma vistoria bem mais complexa, porque eles têm que avaliar todo o quadro de medição, todo o QGBT, dá o aval. Então, eles vêm, instalam o medidor, e vocês estão vendo aqui esse lacre, é a RGE que coloca. Então, esse lacre não pode ser violado. Só a RGE vai ter acesso à caixa, que é onde está passando os condutores. Ok? Matheus, deixa eu só fazer um parênteses, se tu puder voltar para o slide anterior, só para eu... Claro, pode falar. Então, a gente não viu ainda, né, padrão de entrada ali, como é feita a entrada. Eu acho que comentei, talvez, alguma coisa com vocês, falei do ramal de ligação, né, mas então, quando a gente fez lá o cálculo de demanda, a gente já, né, descobriu qual é o tipo de consumidor, qual é o tipo de categoria que a gente se enquadra, que é isso que o Matheus estava falando ali, que daí naquela tabela já vai ter o disjuntor que a gente vai ter que colocar, o poste e tudo aquilo lá, tá? Então, por que é importante tu saber isso? Claro, agora a gente está fazendo um projeto residencial, né, então é só uma casa. Para a gente pedir, né, a ligação para a RGE, para eles virem instalar energia na nossa casa, é só a gente informar qual é a nossa categoria de consumidor, tá? Mas isso é só para residências, tá? Se a nossa carga for superior, daí é superior eu acho que é 75 mil watts, tá? Que é aquela tabela lá, a gente já utiliza outro tipo de tabela, porque daí a nossa entrada de energia não é mais em baixa tensão, é em média tensão. Por isso que o Matheus falou ali que tinha um transformador que ficava no poste, tá? Que daí isso é normalmente em apartamentos e coisas assim que tem uma carga maior, que isso vai ser, digamos, a segunda parte da nossa matéria, tá? Que daí a gente vai ver projetos de prédios e coisas assim, tá? E só para dar uma visão, então, aqui para vocês aqui, do que é essa imagem, só para vocês entenderem, porque quando a gente chegar nessa parte de projetos de prédios, a gente vai ter que desenhar esse quadro de disjuntores também, tá? Então, só para vocês entenderem, eu estou mostrando com o mouse, mas vocês não conseguem ver o que eu estou mostrando, né? Se vocês olharem na imagem da esquerda, então, o que seria? Pensem só na casa de vocês, né? Que vocês têm um medidor de energia e um disjuntor, que provavelmente está lá do lado de fora da casa de vocês, né? Junto com um poste. Então, quando é um prédio, né? Como o Matheus falou que tem vários blocos, agora a medição tem que ser separada, entendeu? Para cada bloco, para cada apartamento. Então, lá na entrada vai ter essa imagem da esquerda, né? Que vai ter um disjuntor geral e daí vai ter um disjuntor separado para cada bloco. Aquelas barras que saem do disjuntor é só um barramento, tá? O que é aquilo ali? Aquilo ali é só uma coluna de cobre, tá? Para dar contato, para tu não ter que pegar um fiozinho lá de baixo e ficar puxando. Então, tu coloca aquilo ali, que a gente chama de barramento, tá? E daí podem ver que tem um parafusinho ali, que daí então tu coloca o fio lá e aperta o parafuso, vai dar contato para te levar até o disjuntor. Então, vocês podem ver que aqui é trifásico, né? Porque então, tem 3 ali, então essa instalação é trifásica. E os disjuntores de cada bloco também são trifásicos. Lembrando que nesses disjuntores termomagnéticos, né, que não... Daí a gente vai ver isso também nas próximas aulas, os tipos de proteção. Esses são disjuntores termomagnéticos. Vocês vão ver que a gente também tem outro tipo de disjuntor, que é o disjuntor residual, que daí é para proteção contra choque elétrico.
Mas só pensando nesses aqui, que são os ferromagnéticos, a gente passa por eles só as fases, tá? Não os neutros, tá? Por isso que tem só 3, então, que é trifásico. O mais que vocês vão ver vai ser de 3 fases mesmo, tá? Não tem demais, porque a gente só secciona aqui, no caso, as fases, tá? Não os neutros. E aqueles barramentos que tem embaixo, assim, do lado ali do disjuntor geral, eles são os barramentos normalmente de terra e de neutro, tá? Então, um vai ser para o condutor terra e o outro para o condutor neutro, tá? Isso que lembra que eu falei lá que o terra, né, é o comum a toda a instalação, então só vai ter um barramento ali de terra que tu vai puxar toda a fiação de lá. Então, dessa imagem da esquerda, né, que vai, por exemplo, sei lá do primeiro disjuntor, vai ser puxado a fiação até essa segunda imagem aqui, tá? E daí aquela caixinha ali de serviço, no caso, seria para que a RGE que faz todas as ligações, e eles até lacram para ti não poder ir lá e manipular, né, e fazer um gato ou fazer alguma coisa do tipo. Então, por isso que é lacrado. Então, teoricamente, vocês não podem mexer, até que se vocês virem mexer, eu nem sei, mas se tem multa ou algo assim, mas, né, se eles detectarem que vocês mexeram, eles vão vir e vão ter que lacrar de novo, e daí eu não sei exatamente o que vai acontecer, né, mas vocês não podem mexer ali, porque é ali que tá toda a ligação, né. E era só isso mesmo que eu queria falar. E até complementando, Thaís, entre o QGBT e o quadro medidor, existe uma rede subterrânea. E essa rede subterrânea existem caixas de passagem, porque tu não pode fazer curva de 90 graus com cabeamento que vai do QGBT para o quadro medidor. Então, tu precisa de caixas de passagem. E nessas caixas de passagem, então, tu tem tampas que são lacradas também, para que tu não tenha acesso à energia antes do medidor. Ou seja, porque toda energia que está antes do medidor, em tese, se tu tiver acesso, pode ser efetuar um gato, alguma coisa assim, claro que correndo muito risco, né? Mas então a RGE, ela cobra muito essa questão de até o medidor é tudo lacrado, porque antes do medidor tu pode puxar um gato, alguma coisa, e eles aplicam multa, só não vou saber dizer o valor, mas eles aplicam multa em caso de rompimento de lacre, alguma coisa assim, ok? Então, pessoal, a outra etapa, passando da medição, é o quadro de disjuntores. Então, vocês já aprenderam, então, que a maior bitola de cabo, do cabeamento, então, é o que conecta o medidor ao quadro geral de disjuntores. Então, a gente vai ter o cabo mais caro que vai estar passando por essa região. Então, é muito importante que no projeto você preveja essa questão de menor distância entre essas duas instalações. Isso vale tanto para casa, mas como para empreendimentos também. Por exemplo, onde eu estou trabalhando lá, que eu falei para vocês que a gente tem transformadores. Dos transformadores, desce o cabeamento mais grosso também, para chegar nos quadros de medição dos prédios. Então, esse é o maior cabeamento do empreendimento. Então, foi feito estudo de colocar o quadro de medição em diversos pontos do prédio, e você chegou na solução mais barata, que basicamente existe uma rua principal nesse empreendimento, onde estão os postes com os disjuntores, e basicamente todos os quadros de medição estão voltados para essa rua principal, para que fosse possível diminuir essa distância do cabeamento mais grosso. Então, voltando um pouco para essa parte mais residencial, unifamiliar, então, esse cabo que vai da medição até o quadro de disjuntores, ele basicamente é o que atende toda a demanda da casa. Então, toda a energia da casa vai passar por esse cabo, novamente justificando por que ele é o mais grosso. E em grande parte das vezes, ele é feito de forma subterrânea, ou seja, tu tendo uma tubulação que está abaixo do nível do solo, tu vai precisar de materiais que sejam preparados para receber basicamente choque mecânico, ou seja, que tu possa talvez jogar uma carga de terra ali, colocar, talvez passar alguma alvenaria depois, enfim, que ele tenha resistência mecânica. E para isso, a gente tem basicamente dois materiais. Um deles é o PVC rígido. O PVC rígido, pessoal, basicamente, ele é que nem esses tubos de esgoto branco que vocês veem, só que a diferença é que ele tem uma resistência muito maior a essa questão de choque mecânico. Tanto que, se vocês compararem, pegar um tubo de esgoto,
o tubo de esgoto, a parede dele é muito fina. Olhem para ver a espessura da parede do tubo de PVC rígido. Então, ela é bem mais grossa para que seja possível ter essa resistência a choques mecânicos. E o PVC rígido, ele é vendido em barras de 3 metros, com rosca. Ou seja, se tu precisar de distância maiores que 3 metros, então vai precisar de uma conexão chamada luva. Então, a luva é essa conexão da direita, que ela basicamente tu conecta um tubo de um lado, um tubo do outro, e aí tu consegue ter extensões maiores. E quando precisasse fazer alguma curva para cima, então no caso, quando tu chegou no ponto do quadro de disjuntores e tu precisar subir, então basicamente tu vai usar uma curva de raio longo, e ela pode ser de diversos diâmetros. Então aqui a gente vê vários diâmetros de curva. Então, esse é o PVC rígido, ok? E também temos o tubo PAD. O tubo PAD, ele é basicamente o mesmo material que os eletrodutos corrugados, aquelas que chamam de mangueiras amarela ou laranja. O PAD, então, ele é uma mangueira, ele é frágil, pessoal. Então, por si só, ele é frágil. Mas o grande ponto positivo do PAD, que foi um material que eu comecei a trabalhar esse ano até, é que ele tem uma flexibilidade muito grande. Então, em locais que tu vai precisar de muita curva, ou tu vai precisar de desvios, é muito mais fácil tu usar um PAD, que tu consegue fazer esse traçado da tubulação e chegar até a entrada de energia ou até o quadro medidor e levar para a distribuição. Mas ele não é resistente por si só. O que tu tem que fazer depois de instalar um tubo PAD é concretar por cima dele. Então, tu tem que jogar um concreto basicamente de 25 megapascal, para que tu proporcione essa resistência mecânica ao tubo PAD. Por si só, ele não é resistente a choque mecânico. Vocês podem conhecer esse PAD por ver algum dreno alguma vez. Ele também é usado como dreno. Só que a diferença é que o dreno ele vai ser todo furado, esse mesmo tubo PAD vai ser todo furado, porque ele tem que receber a água e direcionar ela. Para a parte elétrica, não. Ele é todo vedado, e tem que ser fazer depois da instalação, tem que ser fazer essa concretagem pós finalização do serviço. E aí vocês podem perguntar, tá, mas e qual é o melhor? Não existe o melhor, existe, de forma genérica não tem o melhor, mas existe o melhor para a situação que tu está lidando. Antes nós usávamos muito o PVC rígido, mas agora a gente está usando mais o PAD. Por quê? Deixa eu voltar uns slides aqui. Então, imaginando, onde eu trabalho é prédio de alvenaria estrutural. Imaginando, então, que isso aqui é uma viga de fundação, pessoal, que basicamente, tanto na alvenaria estrutural como no concreto armado, existe sempre uma viga de fundação, que é a que conecta as estacas de fundação. Tu tem que, basicamente, cruzar uma tubulação por baixo dessa viga para chegar nos locais de alimentação. Então, essa passagem de tubulação abaixo da viga, para um PVC rígido, ele exige uma série muito grande de curvas, de conexões, que vão acabar te dando um trabalho imenso para fazer essa parte. Então, qual que é a alternativa para isso? É usar o tubo PAD. O tubo PAD vai fazer todo o trajeto de forma mais fácil, claro que ele vai precisar dessa camada posterior de concreto, mas ele proporciona essa trabalhabilidade maior. Questão de custo também. O PAD, se nós olharmos só para tubo, o PAD por metro ele é mais barato, mas o PAD exige essa questão do concreto. Aí, PAD mais concreto, ele acaba se tornando um pouco mais caro que o PVC rígido, mas aí a gente não está levando em conta também o custo de mão de obra. Então, talvez, em trechos que tu vai precisar de muita curva, muito desvio, tu vai precisar de um tempo de eletricista ali muito grande. E aí tu tem que ver nessa composição. Somando material com mão de obra, qual será que vai sair mais barato? Então, basicamente, se eu tenho trechos muito retos, então com poucas curvas e conexões, o ideal é que eu parta para o PVC rígido. Porque daí eu só vou emendar as barras, talvez tenha que fazer uma curva que outra, e depois aterro e deu. Não preciso fazer mais nada, tá pronta a instalação. Agora, se eu tenho passagem por baixo de viga, se eu tenho outras instalações, porque você tem que pensar o seguinte também, não existe só a parte elétrica numa casa, num empreendimento.
eu tenho instalação de esgoto, de tanto esgoto sanitário como esgoto pluvial, água da chuva, né? Eu tenho a parte de água também, tenho a parte de gás, então isso aí, se eu não tenho uma trabalhabilidade maior na tubulação, eu posso criar uma confusão de tubos ali que não vai dar certo. Então, eu tendo um material que é mais flexível, é bem melhor de trabalhar. Justificando, então, o porquê que hoje a gente partiu para o tubo PAD. Então, numa torre de apartamentos, eu tenho toda a tubulação de água potável, então, entrando nesse empreendimento para alimentação de hidrômetros e alimentação dos apartamentos. Eu tenho toda a tubulação de esgoto, tanto esgoto sanitário como esgoto pluvial, e também tem a parte de gás. Então, para encaixar tudo isso, tem que ser partir de materiais que tenham uma trabalhabilidade. Ok? Então, em custo, talvez hoje a gente está gastando um pouco mais no PAD, mas a gente está ganhando no tempo da execução. Se fosse no PVC rígido, ia ficar horas ali fazendo conexão, fazendo curva, emendando barra. Ah, e outra coisa, o PAD ele também tem uma luva, que é essa conexão aqui. Mas dificilmente você usa luva no PAD. Por quê? O PAD ele vem em rolo de 50 metros. Então, tu ter uma distância maior que 50 metros num trecho de tubulação elétrica é muito difícil. Só se é alguma a rede de alta tensão, alguma coisa assim. Mas dentro do empreendimento, dificilmente você vai ter um trecho maior que 50 metros. Então, tu usa a mesma tubo que tu está usando, ele é contínuo. Então, tu consegue fazer toda uma instalação com o mesmo rolo de tubo. Mas existe a opção, caso queira emendar, sobrou algum pedaço de tubo que é unir com o outro, também tem a questão da luva. Então, só em resumo, trechos retos e que tenham poucas conexões, o ideal é o PVC rígido. Trechos em que eu vou ter muito desvio, muita curva para fazer, então, tubo PAD. Ok, então nós saímos da entrada de energia e fomos para o quadro geral de disjuntores. A função principal do quadro geral de disjuntores, então, é distribuir os circuitos da casa, do apartamento, enfim, conforme o projeto estabelecido. E, claro, que fornecer a segurança quanto à questão de curto-circuito, enfim, que pode ocorrer na edificação. Então, no momento do projeto, pessoal, tem que se pensar muito bem na posição desse quadro geral. Primeiro, que a gente falou, que não se pode ter uma distância muito grande entre a entrada de energia e o quadro, por causa do cabo mais caro, mas também porque o acesso ao quadro geral ele tem que ser facilitado. Ou seja, a pessoa tomou um choque elétrico e às vezes o disjuntor não cai, então tem que ter um acesso fácil para chegar lá e alguém baixar o disjuntor e parar interromper a corrente elétrica. Só que também não adianta vocês entregarem uma obra só com os disjuntores ali. Esse aqui é o disjuntor de 20, 25, 40, 32, enfim. A pessoa que vai adquirir, às vezes, ela não tem nenhuma noção da eletricidade. Então, é vital, no nosso caso como construtora, né, identificar esses circuitos para quem está recebendo o empreendimento. Claro que no projeto da parte elétrica, o projetista tem que ir lá identificar qual é o circuito de cada coisa. Então, cada ambiente. Então, tem que se identificar o circuito, porque imaginem vocês, ocorreu algum choque elétrico, o disjuntor não caiu. A pessoa vai lá, vai começar a baixar a doidada, tudo ali, sendo que se ela tivesse a informação já certa, ela já podia desligar o disjuntor correto. Ou vai alguém que não sabe lidar direito com eletricidade e acha que desligou o disjuntor certo e não desligou, vai tomar um choque também. Então, não basta se fazer uma instalação elétrica de boa qualidade, tem que se identificar para que até a pessoa que não tem nenhuma noção, não sabe nem o que é ampere, que ela saiba qual disjuntor ela tem que desligar para poder lidar naquela instalação elétrica. Claro que vocês, eu, a Thaís, um profissional eletricista vai saber identificar qual é o disjuntor certo, vai pegar uma chave, se não está identificado, vai pegar uma chave teste, enfim, vai ver qual é a potência do disjuntor, a potência não, os amperes do disjuntor, e pelo circuito vai identificar certo. Mas então, pessoal, tenham muito claro isso. Isso aqui é segurança no uso do empreendimento. Isso aqui é importantíssimo. E tem que ser feito de forma clara para que qualquer um possa identificar o circuito certo.
Então, aqui eu trago dois exemplos, que é o quadro de disjuntores instalado ou numa parede de alvenaria, aqui, claro, uma parede de alvenaria não estrutural, então eu posso concluir que isso aqui é um empreendimento de concreto armado, e um quadro de disjuntores instalado numa parede de gesso, aqui foi no empreendimento que eu trabalhei. Então, prédio de alvenaria estrutural, só que o quadro de disjuntores ficou na parede de gesso. E vejam, pessoal, como a facilidade de acesso é muito maior ao quadro de gesso acartonado. Não o acesso que eu digo a chegar aqui, abrir a tampa e desligar o disjuntor, mas sim na parte de manutenção. Para o sistema de alvenaria, então, para o quadro que está instalado numa parede de alvenaria, o que tem que ser feito? Primeiro, tem que se rasgar essa parede aqui, com uma policorte, com uma maquita, quebrar essa região, colocar o quadro e colocar argamassa na volta. A argamassa, então, é uma mistura de cimento, areia e água. Para que serve isso? Porque quando essa argamassa secar, ela vai dar rigidez para esse quadro, não vai deixar ele ficar solto. Mas vejam como é bem mais trabalhoso. Aqui, basicamente, eu fiz a montagem dos perfis metálicos da parede de gesso acartonado, que também é chamado de drywall. Fiz a montagem dos perfis, o gesseiro vem, coloca a placa de um lado. O que o eletricista faz? Ele faz um recorte na placa de gesso, coloca o CD e conecta os eletrodutos corrugados ao CD. E aqui até ele já está saindo até com um circuito para uma tomada. E aqui uma caixa também instalada numa parede de gesso acartonado. Então vejam que a decisão no quadro, ela tem diversos fatores para o sucesso da parte elétrica. Primeiro, ela tem que ser numa distância razoável da entrada de energia, para que você gaste menos com o cabo mais caro. Ela tem que ser de fácil acesso para o morador ou para o usuário, enfim, se for um prédio comercial, uma residência comercial, enfim, porque em caso de choque elétrico, ele tem que chegar nesse local com facilidade, e também tem que ser num local de fácil acesso, já pensando na questão de manutenção, porque nada numa edificação é imortal, pessoal. Tudo precisa de manutenção, tudo precisa de verificação, para ver se está ocorrendo da forma correta. É que nem um carro. Um carro troca o óleo a cada 10 mil a cada ano. Uma edificação também precisa de uma revisão anual de certos pontos, e de vez em quando vai ter que ser... vai ter que se chegar no quadro de disjuntores, trocar um disjuntor, trocar um eletroduto corrugado, e quanto mais fácil for esse processo, mais barato ele vai ser. Então, é muito mais barato eu tirar uma placa de gesso, chegar aqui nos eletrodutos corrugados, fazer uma troca, trocar um disjuntor, do que eu ter que quebrar isso aqui, basicamente, para chegar nas mangueiras de eletroduto corrugado. Tá? Então, dos disjuntores, a gente sai com circuitos que vão alimentar a residência, que são basicamente tomadas e a parte de iluminação. Então, essas tomadas de iluminação, elas são alimentadas pelo cabeamento, ou seja, pela fiação que vai sair dos disjuntores lá no nosso quadro geral. Basicamente, essas tomadas de iluminação, elas são compostas de caixas oitavadas ou caixas 4x2. As oitavadas, então, para iluminação, que são as de teto, e as 4x2, que são as tomadas, ou pode ser uma 4x4 também, que ficam nas paredes. Então, 4x2 eu posso ter tanto a de gesso, que é a amarela, ou posso ter também a metálica, que é para paredes de alvenaria. E essas instalações, elas podem ser embutidas ou aparentes. O que isso quer dizer? Elas podem ser embutidas dentro dos elementos estruturais, que podem ser uma laje de concreto armado ou uma parede de alvenaria estrutural, ou elas podem ser aparentes, ela pode estar aparecendo toda a instalação elétrica. E aí vai do projeto, tanto arquitetônico, daí no caso, como elétrico, de que se essas instalações vão ser tapadas, ou seja, vai se colocar um forro de gesso, alguma coisa, ou ela vai ficar aparente mesmo. Tem projetos que prevêem instalação elétrica aparente. Para que possa se levar esses circuitos, então, para as tomadas de iluminação, a gente não pode colocar o cabeamento exposto. Ou seja, a gente tem que proteger ele. E a forma que a gente protege o cabeamento, então, são com os eletrodutos corrugados. Esse material aqui, que é basicamente bem parecido com o tubo PAD.
Só que ele tem uma diferença. O tubo PAD eu tenho de 100 milímetros, 50, 40 milímetros. Aqui eu vou trabalhar basicamente com os diâmetros de 25 milímetros e 32 milímetros, ok? Por que a diferença de cor? Porque eletroduto amarelo, chamado de comum, não tem nenhuma resistência a choque mecânico. Eletroduto corrugado laranja tem resistência a choque mecânico. Só que esse choque mecânico, pessoal, não é a mesma resistência do PVC rígido. Isso aqui eu não posso enterrar, esse laranja. A resistência que ele tem é para que ele possa ser embutido na laje. Ou seja, quando eu vou concretar a laje, se a mangueira, o eletroduto corrugado for embutido, ela tem que ter uma resistência maior para aguentar a pressão de concretagem que vai ocorrer e ela não se estoure e entre concreto por dentro da tubulação. Então, essa mangueira laranja é para a parte de lajes, então, quando eu vou ter instalação embutida. Se a minha instalação for exposta, eu posso usar toda amarela, sem problemas. E aqui a gente tem os modelos de luvas para os eletrodutos corrugados. Então, quando eu estou conectando uma caixa oitavada em outra caixa, ou então, aqui, por exemplo, vou voltar no slide, então, aqui eu tenho eletrodutos corrugados que vieram lá da laje, então, resistente, e ficaram como uma espera para baixo da laje para se concluir a instalação depois. Então, para conectar essa espera ao resto de tubulação, então eu uso uma luva. Ali está a luva, aquela parte amarela. E aqui eu já uso o eletroduto corrugado amarelo, que é, como eu estou numa parede de gesso, eu não preciso de uma resistência maior, eu posso usar o amarelo. O motivo de se usar, principalmente, poderia vir com laranja até aqui? Poderia, mas o motivo é quase óbvio, custo. Isso aqui custa bem mais que esse aqui. Então é preciso que você tenha um jogo de uso entre eletroduto amarelo e o laranja. E para conectar eles, então, a gente vai usar essas luvas. Aqui eu trouxe para vocês 2 modelos de luvas que são basicamente diferidos por marca. Essa aqui é a luva da Manco e essa aqui é a luva da Crona. Qual que é melhor? A luva da Manco. Por quê? Esses dentes que vocês veem na luva da Crona, que eu não sei o porquê que eles inventaram isso aqui gera uma fragilidade muito grande para a luva. Ou seja, se eu chego a usar essa luva numa laje em que as tubulações são embutidas à laje, na hora da pressão de concreto, esses dentes aqui eles podem quebrar. Quebrando esses dentes, pode ocorrer que vai entrar concreto para dentro do eletroduto corrugado. E se entrar concreto, ele vai secar, vai ficar ali, e na hora de passar a fiação não vai ser possível, vai ser interrompido. Aí vem a confusão, ter que quebrar a laje, ter que chegar onde está basicamente entupido e ter que cortar o eletroduto e refazer tudo. Então, essa aqui, então a luva da Crona, ela serve bastante para a parte de paredes, onde eu não vou ter uma pressão de concreto. Ok? E aqui a gente tem a questão das caixas que compõem tanto a iluminação como a parte de tomadas. Isso aqui, então, pessoal, é uma caixa oitavada. Então, ela tem 8 lados, ou seja, ela pode receber até 8 eletrodutos que chegam nela. Todas essas chapinhas aqui, que parecem mais destacadas, elas são móveis. Dá para tirar essa chapa da caixa e conectar o eletroduto aqui. Esse modelo aqui, ele recebe eletroduto até de 32 milímetros. E o fundo dela também é removível. Aqui a gente tem a caixa metálica 4x2, então, que ela serve para a parte de todas e ela é instalada nas paredes da alvenaria. E em volta dela, depois, então, eu faço, tanto na alvenaria estrutural como na alvenaria de vedação, eu vou fazer um corte na parede e vou fazer a instalação dessa caixa, ok? E na volta dela, eu vou colocar também uma argamassa, cimento, areia e água, para que essa caixa fique fixa ali e não se descole nem entorte. Ela tem que ficar reta, porque depois eu vou chegar com o espelho, então, é a parte branca, que a gente enxerga, que fica aparente, e eu vou parafusar o espelho nessas chapinhas que tem aqui, tem a espera do parafuso. Se isso aqui ficar torto, o espelho vai ficar torto. Então, o morador vai reclamar, tu vai ter que ir lá, vai ter que reajustar a caixa. E o reajustar a caixa, então, você já deve ter entendido que é quebrar a parede, tirar a caixa, colocar de novo. Imagine a trabalheira que dá isso aí. Né? Então, por isso a importância dessa boa instalação. Tá? E só para comentar, então,
que eu disse para vocês, a diferença entre paredes de alvenaria estrutural e paredes que são as de concreto armado. Na alvenaria estrutural, como a parede desempenha uma função de absorver as cargas que as lajes impõem sobre ela, eu só posso trabalhar com cortes, então, na alvenaria estrutural no sentido vertical. Então, se eu for fazer uma caixa, for instalar uma caixa 4x2 numa parede de alvenaria, eu só posso fazer corte no sentido vertical. Então, só vou poder cortar nesse sentido, para onde tiver o furo, vem o eletroduto colgado por aqui, faço a instalação na caixa, beleza. Não posso fazer corte na horizontal, isso vai fragilizar a parede, isso vai causar um dano estrutural à parede. Então, é importante também isso que você deixe muito claro para quem vai usar uma edificação de alvenaria, que tenha cuidado nessa questão de cortes, tá? Já no concreto armado, eu posso fazer corte para cima, para baixo, na diagonal, enfim, onde eu quiser, porque a parede não está desempenhando uma função estrutural. Claro que quanto mais cortes, mais trabalho eu tenho, mais custo eu tenho na execução da parte elétrica, ok? Mas a caixa em si, para instalação de parede de vedação ou de parede estrutural, é a mesma. Isso aí não vai mudar. Vai ser esse modelo metálico. E eu também tenho um modelo que é a 4x4, que é esse modelo aqui. Basicamente, de tamanho, é como se eu tivesse duas 4x2, uma do lado da outra. Essa aqui é mais usada para a parte de instalação de telefone. O telefone, como ele precisa de um espaço maior, então eu vou ter que usar uma caixa 4x2. A instalação dele é basicamente a mesma, tá? Não vai mudar nada. Vou fazer o corte na parede, vou posicionar ela, vou chegar com o eletroduto, né? Vocês veem que essas chapinhas saem para que possa se conectar ao eletroduto, e depois vou parafusar o espelho nessas abas aqui. Então, isso aqui, basicamente, são materiais metálicos que se prevê resistência a tanto o impacto de uma concretagem, um chumbamento, uma alvenaria, enfim, que eles precisam ter uma resistência maior. E eu também tenho o modelo da caixa para gesso, que é essa amarela, que vocês tinham visto aqui. Então, essa é o modelo 4x2, ou seja, ela é uma tomada, só que ela é instalada numa parede de gesso acartonado. Como é que eu instalo ela? Eu faço um corte na placa de gesso, no local onde eu quero instalar, posiciono a caixa e essas travas aqui vão me conferir a mesma coisa que a argamassa faz para a caixa metálica. Ela vai fixar a caixa na parede de gesso e não vai deixar que essa caixa se solte. Por quê? Imaginem que vocês têm essa caixa instalada na parede, tanto essa metálica como a de gesso. Vocês vão conectar um espelho ali com uma tomada, por exemplo. Diversas vezes as pessoas vão conectar algum aparelho e vão puxar, conectar e puxar, conectar e puxar. Se essa caixa não está bem chumbada na alvenaria, ou se os fixadores não pegaram bem na placa de gesso, essa caixa vai começar a tender a saltar da parede, porque ela está sofrendo um puxão, basicamente. Porque o espelho está parafusado aqui. O parafuso aguenta tranquilo. Só que quando ela começa a sofrer essa questão essa ação de puxar, né? Então ela vai tender a saltar da parede. Então por isso que tem que ser uma correta instalação dessas caixas, tá? Então aqui, pessoal, de uma forma mais explicativa, a gente tem a diferenciação das instalações, basicamente de tomada e eletroduto colocado. Oi, pode falar. O Lucas aqui, o Matheus não tá vendo o chat, porque eu acho que ele tá expondo a tela dele. Ele só perguntou... só tem uma tela aqui. Se essas de plástico tu pode usar na alvenaria. E eu acho que não, porque elas não suportam carga, né? Mas tu pode explicar melhor. Até aqui vocês estão vendo uma caixa amarela aqui, mas isso aqui é só um desenho explicativo. Mas essa caixa de gesso, ela até pode ser usada. Eu nunca vi em empreendimento com isso, porque a resistência dela é muito baixa, muito baixa. Com certeza vai gerar uma questão que a gente chama de pós-obra, que é quando o morador recebe a unidade, vai lá usar, então, fazer o uso da unidade habitacional e as caixas vão, em si, essa de gesso, basicamente, tu não consegue chumbar ela, ou seja, tu não consegue fazer aquela camada de argamassa na volta dela, ela só tem os grampos. E o grampo não vai conseguir fixar na alvenaria. Então, no momento que o pessoal começar a conectar coisa ali, a caixa vai cair. Se não cair antes da entrega, até. Então, basicamente, para paredes de alvenaria, tem que ser a caixa metálica com o chumbamento da argamassa em volta. Não pode ser só metálica. Ela tem que ter essa fixação com a argamassa também.
E eu acho que se tu voltar no slide anterior, Matheus, tu pode ver, Lucas, que ela nem tá vendo que as outras elas estão, tipo, para te colocar, né? Claro, elas são protegidas, então se tu só colocasse argamassa ali em volta, não entraria para dentro, tá? Elas são, depois tu consegue tirar, claro, para conectar os eletrodutos, mas antes não. E essa de gesso nem é, ela já é furada, então tu nem conseguiria passar argamassa porque já ia entrar para dentro. Sim, correto, ia Entendi. entupir toda ela. Até proibição, eu acho que de norma técnica, eu acho que até não existe, mas em questão prática não tem condições. Até porque pode ver aqui, ó, na fonte que eu peguei, ó, caixa de embutir drywall, que é a parede de gesso. Então, é um modelo feito para parede de gesso. Então, não dá para inventar de colocar numa parede de alvenaria que vai dar estrago. Não tem erro. E o Lucas falou também que ele estava comentando ali que é horrível quando os pedreiros entopem os canos, no caso, né? Os Sim, eletrodutos sim. com cimento. E na verdade, que nem o Matheus estava falando antes lá do tipo de eletroduto que é usado na laje e do tipo que é usado só na parede, né? E ele estava também contando algumas histórias, que se tu usar o eletroduto errado, ou talvez tu pisar em cima, que ele pode afundar e tu pode concretar, tu vai ter muito trabalho depois para te conseguir, né, ajeitar isso. Sim, certo. Porque no momento da execução da laje, quando então os eletrodutos são embutidos, tu tem gente caminhando na laje, tu tem a pressão de concreto depois. Então, vai o fulaninho lá, o seu Zé, toda obra tem o seu Zé, né? Vai o seu Zé lá na laje e dá um pisão no eletroduto lá, que é o amarelo. Botaram errado o amarelo. Amassou, vai amassar. E às vezes o seu Zé pisou e não avisou, deixou quieto ali para ninguém dar advertência para ele. Aí com todo mundo concreta, bem feliz, vai todo mundo, depois terminou a concreta, vai todo mundo tomar uma coca lá e depois vai embora para comer um X. Aí quando o pessoal vai passar a fiação, aí que descobre, bah, o seu Zé pisou lá, cara. E aí tu não consegue passar a fiação. E aí tu tem que botar o seu Zé para quebrar a laje, para achar o entupimento, para fazer uma troca, enfim, é uma confusão. Eu já passei por isso, então eu digo, tem que ter muito cuidado na questão da concretagem quando a instalação é embutida. Porque se tu não corrige na hora, basicamente tu gasta tanto em tempo como em dinheiro, 10 vezes mais para corrigir depois. Isso é uma coisa certa. Mas tem mais alguma dúvida, Thaís? Eu realmente não estou conseguindo ver o chat. Não, acho que era isso. Então, só Tá fazendo bem. alguns comentários sobre outras coisas, mas de dúvida mesmo era isso. Beleza. Qualquer coisa me avisa aí mesmo se tiver dúvida, certo? Tranquilo. Tá? Então, como eu estava falando, pessoal, aqui é uma diferença bem clara do sistema de alvenaria estrutural, então na esquerda, do concreto armado à direita. Então, vejam a parede de alvenaria estrutural. Os furos são verticais, ou seja, isso aqui é uma tubulação d'água. Eu posso passar o cano d'água dentro do furo. E eu só vou fazer uma janela, um furo no bloco, onde eu tiver o ponto d'água. Aqui eu tenho uma tubulação de água também. Aqui ela é mais grossa porque aqui é a válvula de descarga. Quando tu tem válvula de descarga, tu precisa de uma tubulação maior para a pressão da água ser maior também. Então vocês veem até esse tubo mais grosso consegue passar dentro do cano. Então ali está a espera. E aqui eu tenho o eletroduto colgado. Então eu estou dentro de uma parede, eu posso usar o amarelo para fazer essa passagem de tubulação. Então ele vem lá de cima, passa pelo furo vertical, quando chegar no local da caixa, eu faço um buraco. Até tinha uma época que os fornecedores de alvenaria estrutural, eles já forneciam os blocos com um furo para a caixa 4x2. Isso aí era excelente, porque daí ninguém precisava cortar em obra, já chegava ali, assentava, estava pronto. Mas por algum motivo eles quiseram parar com isso. Acho que isso dava muito trabalho para eles, aí acabaram dando mais trabalho para as construtoras. Mas basicamente isso, é fazer um corte onde tu tem o furo do bloco. No projeto de alvenaria estrutural já indica onde são os pontos de elétrica, hidráulica, esgoto. Então, basicamente, o profissional vai lá, faz o corte e já tem o acesso para fazer a instalação da tomada. E aqui, então, aqui é uma visão mais ampla, então, do sistema de concreto armado aqui. Por que eu digo que é concreto armado? Vejam como foi feito o rasgo da parede, o corte dela. Então, eu tenho... E também qual é o bloco? O bloco não, né? Tijolo está sendo utilizado. Então, eu tenho o corte na vertical, ok, mas eu tenho... Só que esse corte está bem avantajado, né?
Mas eu também tenho esse corte na horizontal. Isso aqui, pessoal, numa parede de alvenaria estrutural, isso aqui acaba com uma resistência de uma parede. Então, é nítido que isso aqui é uma instalação de um sistema construtivo de concreto armado. E vejam também a diferenciação. Toda vez que eu vou concretar uma laje, então, deixa eu voltar no sistema construtivo. Toda vez que eu fizer a concretagem da laje, eu vou concretar as vigas junto. As vigas que elas estão na volta da laje. Os pilares são concretados separados. Então, basicamente, uma ordem de concretagem. Concreto os pilares, depois monto a forma, que vai dar a forma, então, né, como o nome diz, a viga e a laje, e concreto viga e laje junto. E depois eu vou fazer a execução da parede de fechamento. Tá? Então, aqui podem ver, aqui a gente pode dizer que foi recém-concretado, não tem nenhuma parede. Então, como é que eu tenho que fazer para deixar as esperas da instalação elétrica? Basicamente, eu vou fazer toda a minha instalação embutida, isso, claro, tratando da instalação embutida na laje. Vou posicionar lá, vocês estão vendo uma caixa oitavada, tá? Onde provavelmente seja um ponto de iluminação. Aqui eu tenho a passagem do eletroduto corrugado dentro da laje, certo? E para deixar a espera, que vai ficar para baixo, que depois eu vou conectar, vocês podem ver que tem uma luva de eletroduto ali, e depois eu puxo uma mangueira amarela, que não tem resistência, né, porque eu estou dentro da parede para conectar a caixa, que aqui também está amarelo, mas vocês considerem a cor só, mas vocês podem ver que o modelo dela é conforme esse modelo aqui, né? Então, as chapinhas vocês estão vendo de cima, bem como esse modelo, e não na diagonal como a caixa de gesso. Então, eu fiz a passagem do eletroduto para deixar a espera, então eu tenho que atravessar essa viga que está passando aqui. Então, antes da concretagem, eu faço toda a instalação, passo por dentro da viga, então passo por dentro da armadura da viga, faço um furo na forma e deixo essa espera. Terminei de concretar, desformei, ou seja, tirei a forma que estava apoiando tanto as vigas como as lajes, então eu posso fazer a minha parede. Depois que eu fiz a minha parede, eu posso fazer o corte, conectar a luva e seguir com a tubulação de eletroduto corrugado e chegar onde eu tiver uma tomada, tiver um interruptor, enfim. Para o processo de laje, a alvenaria estrutural é bem semelhante. Então, tu vai ter a caixa oitavada embutida na laje, tu vai ter um eletroduto corrugado laranja dentro da laje. A diferença é que tu vai fazer a entrada por dentro do furo. Então, tu não vai precisar fazer esses cortes na alvenaria. Tu já tem o bloco com furo vertical, que ali tu vai fazer uma passagem de tubulação elétrica. Matheus? Oi, pode falar. A Júlia perguntou qual é mais fácil de trabalhar, tu quer dizer, em relação ao sistema construtivo, Júlia? Isso. Certo. Júlia, é o seguinte, primeiro, o sistema construtivo, ele basicamente, ele é definido para um atendimento ao projeto que está sendo realizado. Então, hoje eu trabalho numa obra de alvenaria estrutural. A gente tem que entregar, basicamente, 170 apartamentos a cada 2 anos. São 500 no total, mais ou menos, só que ele é entregue em fases. Para que eu possa atingir esse nível de produtividade de 170 apartamentos a cada 2 anos, eu preciso trabalhar num sistema construtivo que seja mais rápido. E esse sistema é a alvenaria estrutural. Ela é muito mais rápida que o concreto armado. Nesse empreendimento também tem um prédio que é concreto armado. Então, eu estou trabalhando junto com os dois sistemas construtivos ao mesmo tempo. Mas cada um tem a sua peculiaridade. Qual que é a diferença, basicamente? Primeiro, a produtividade, né? Então, para eu entregar esse volume de apartamentos nesse tempo, eu preciso de um sistema mais racional, que a gente chama, e que seja também, a gente chama escalonado. Então, eu faço de uma forma rápida 2 apartamentos, depois aqui a gente tem mais um e depois mais 2. Então, para esse caso, eu vou partir para a alvenaria estrutural. Para um caso desse outro prédio que tem nesse empreendimento, mas é concreto armado, então foi ser passado por concreto armado pela necessidade de projeto arquitetônico. Ou seja, quando eu preciso ter grandes vãos abertos, tu vê aqui, Júlia, isso aqui tudo, esse quadro aqui é parede de alvenaria estrutural. Isso aqui não pode ser removido.
Isso aqui foi construído com prédio e essas paredes vão até a demolição do prédio. Então, se o morador quer abrir uma parede aqui é uma sala e aqui é um dormitório, quero abrir a parede da sala do dormitório, não pode. Isso aqui não está afetando o desempenho estrutural da edificação. Tanto que, quando se entrega um manual do proprietário, você deixa bem claro que quem fizer algum dano ao sistema construtivo do prédio pode até responder processo civil e criminal, certo? Isso, então, é uma característica da alvenaria estrutural. Então, se tu quer ter uma adaptação maior de projeto, tu vai ter que partir para um concreto armado. Só que também, o concreto armado, ele não é que tu pode sair derrubando tudo. Tu não pode derrubar uma viga, tu não pode derrubar um pilar. Mas como são elementos mais isolados, tu consegue trabalhar mais com projeto arquitetônico. Ok, isso é definição de projeto. Agora, a trabalhabilidade, eu tenho observado muito que o tempo que você leva para fazer instalações elétricas na alvenaria estrutural é muito mais rápido. Por quê? Vamos olhar para isso aqui de novo. Tu tem corte na alvenaria, na estrutural, no caso, só tem o corte da caixa. Basicamente isso. E olha para o concreto armado. A mesma tomada, vamos comparar, a mesma tomada, olha o tamanho que tu tem. Ah, mas isso aqui é só um corte vertical e outro horizontal. Ok. Agora tu multiplica isso aqui por 500, que são 500 apartamentos. Por mais, enfim, porque são mais tomadas numa edificação. Então, esse sistema de alvenaria, ele é mais racionalizado, no sentido de se executa mais rápido as instalações. Mas, basicamente, a definição desse sistema construtivo vem do tipo de uso dessa edificação e também do processo de produção que tu vai ter, qual é a demanda que tu vai ter de produção, quanto tempo tu tem que entregar esse empreendimento. Certo, Juliano? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, aham. Ok. E a gente tem que levar isso em... Pode falar, Julia. Usa essas coisinhas no de concreto armado, no círculozinho. Aqui? Tem que falar isso. Ah, aqui, esse amarelo, tu diz? É. Tá, isso aqui é só um fixador. É um fixador para que o eletroduto corrugado ele não se desloque. Vai que alguém dá um pisão aqui ou dá um chute e ele vem muito para o lado. Ele pode desencaixar lá da caixa oitavada. Então, existem esses fixadores que basicamente mantêm ele na posição que ele está. Certo? Uhum. Tá. Obrigada. E uma coisa que a gente tem que pensar, né, pessoal, que a gente deveria saber qual é o tipo de estrutura antes de fazer o projeto elétrico, o tipo de construção, por quê? Se vocês usarem ali os blocos, que agora da alvenaria, é alvenaria não, então, Isso. tu não pode fazer nenhum corte na horizontal, ou seja, mesmo que tu tiver uma tomadinha do lado da outra, tu não pode ligar elas por um eletroduto entre as tomadas, tu vai ter que puxar outro eletroduto lá do teto, tá? Que nem a nossa casa que a gente está fazendo, no caso, com certeza não é essa de alvenaria estrutural, né? Porque a gente tem várias conexões ali entre as tomadas. Então, né, isso a gente tem que levar em conta também na hora de fazer o projeto elétrico. E, Matheus, o Lucas tinha perguntado outra coisa, que é se tu tem uma casa sem segundo piso, se os eletrodutos precisam ser dentro da laje ou se eles podem ser soltos lá em cima. Não, eles podem ter aparente. Isso, no caso, aí depende. Tu tem uma casa de um piso só, não é que tu tem que ter o teto de concreto armado. Tu não precisa. Tu pode ter só um forro de PVC, por exemplo, um forro de gesso, e direto já ter a tua cobertura. Aí as instalações, basicamente, elas ficam escondidas pelo forro de gesso ou forro de PVC. Agora, se tu tem essa casa de um piso e tu quer fazer laje em cima, enfim, tu quer ter um desempenho térmico melhor, ou tu quer ter uma maior segurança quanto a vento e tal, para não ter algum destelhamento e ter uma laje protegendo a casa, aí tu pode optar, ou tu faz embutido na laje, ou também tu pode fazer aparente, daí por baixo da laje e depois colocar o mesmo forro. Mas aí vai depender da tua opção, porque a casa de um piso só, ela não precisa ter a laje em cima. Claro que tu pode fazer essa laje da casa prevendo uma ampliação depois. Aí tu já dimensiona essa laje para que ela receba uma carga de um piso na sequência. É isso aí?
Uhum, acho que sim. Qualquer coisa, vocês podem ligar o microfone também, tá, pessoal? Se quiserem perguntar, tem que eu Isso. conversem com vocês. Até achei que a minha internet tinha caído agora, ninguém falou nada aqui. Meu Deus. Vou processar a net. Mas pode seguir, eu acho aí, Matheus. Qualquer coisa eles falam ou mandem Beleza. mensagem ali que eu leio daí pra eles. Não, quanto menos perguntarem agora, a prova no final vai ser pior. Né? Não sei se a Thaís falou para vocês. A ideia dela fazer prova no final, enfim. Vamos lá. Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, isso aqui também foi a obra que eu trabalhei em alvenaria estrutural. Então, basicamente, eu tenho um apartamento aqui, de 2 dormitórios, um aqui, um D2 também, um D2 aqui e outros 2 apartamentos D2. Então, como é que funciona o processo de produção de uma laje? Então, vamos imaginar de uma laje e das paredes de alvenaria estrutural nesse sistema construtivo. Então, basicamente, vamos imaginar que eu já tenho uma laje pronta. Imagine aquela laje lá do fundo. Olhem para esse apartamento do fundo. Então, a laje já está pronta, o pessoal começa a levantar as paredes de alvenaria. Terminou de levantar as paredes de alvenaria, então, vocês veem, tá, não tem nenhum corte, nem nada ali, ok, está pronto. O que vai ocorrer? Os carpinteiros vêm e fazem a montagem da forma. A forma são essas chapas mais escuras, isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Aqui também uma demonstração de fases de execução. Então, aqui é a alvenaria estrutural concluída. Aqui, eles estão montando a forma, que é o barroteamento. O que é esse barroteamento? Basicamente, são pés direitos, tá? Pé direito, então, é uma escora metálica. Depois, eu tenho essas vigas primárias e secundárias metálicas também. E por cima disso vai ser pregar essas chapas de compensado. Então, aqui eu tenho a próxima fase da construção da laje. Terminada a forma, eu vou ter a parte de execução da armadura da laje, que é a parte do aço. Então, como é que é composta uma armadura de laje? Ela é basicamente uma malha, pessoal. Ela é uma malha que ela tem vergalhões de aço, esses aqui na bitola 5, então aço 5 milímetros, num sentido, e depois no outro formando uma malha, ok? E depois eu vou ter, em determinadas regiões, mas basicamente nesses encontros de parede, eu vou ter barras de aço também, mas numa altura maior, porque daí a gente vai entrar, tem questões de momento fletor, aí já é a parte de engenharia. Mas o que eu quero que vocês entendam, a parte elétrica tem que andar junto com a parte de armadura, sem que uma cause interferência na outra. Então, e para isso a gente tem que ajustar o processo de execução. Então, os ferreiros vêm, fazem a montagem dessa malha, liberaram a montagem da malha, os eletricistas vêm e instalam as caixas oitavadas, ou eles podem instalar as caixas antes da malha, para que eles não precisem cortar os locais onde essa malha é feita, onde tem a laje. Até aqui não está muito bom de ver, mas nesses pontos mais escuros é onde tem essa caixa oitavada. Então, aquela que a gente viu que tem 8 lados, que eu posso conectar os eletrodutos. Fiz, então, a instalação das caixas oitavadas, eu posso começar a fazer a passagem de tubulação de eletroduto corrugado, tá? Como é que a gente viu o processo, então? Eu tenho a minha medição lá, venho para os disjuntores. Dos disjuntores, então, eu vou passar os eletrodutos corrugados para alimentar circuitos de iluminação e circuitos de tomada. Se vocês observarem bem, esse apartamento está basicamente quase que pronto. E se vocês olharem bem, todas as mangueiras da parte elétrica, né, porque aqui eu tenho alguma coisa de telefone, porteiro eletrônico e televisão também, mas a parte elétrica, todas elas convergem para essa parede, bem para esse local. Então, a gente pode concluir que esse aqui é o local do quadro geral de disjuntores. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, mas acompanhem esses eletrodutos e veem que eles convergem tudo para essa região. Então, aqui eu tenho o quadro geral de disjuntores. Daqui, então, eu saio com circuitos. Então, esse aqui é o meu circuito da cozinha, por exemplo. Circuito, no caso, o corrugado, eletroduto corrugado que vai levar o circuito da cozinha. Chegou na iluminação da cozinha, lá tem uma caixa oitavada, vai distribuir para as tomadas da cozinha. Dessa forma, então, que a gente viu. Ele vem pela laje, então, e quando ele chega lá na parede, ele vai descer pelo furo. E quando ele desce pelo furo, o eletricista vem depois, faz o corte e a instalação da caixa. Só que eu também tenho a área de serviço, que é nessa região. Então,
por aqui eu também preciso levar o circuito da área de serviço. Então, eu venho com os 2 circuitos aqui. Aqui eu parei com na cozinha e já distribuí para as tomadas. Mas eu sigo com da área de serviço. Cheguei na área de serviço, alimentei a iluminação da área de serviço e alimentei as tomadas da área de serviço. Área de serviço, ok. Agora, eu tenho a sala. Vejam esse eletroduto aqui. Aqui eu tenho um eletroduto. Então, esse eletroduto está alimentando a parte da sala. Alimentou a sala, a iluminação da sala veio para a tomada. Já veio para uma tomada. Por que eu não saio direto do quadro de disjuntores para a tomada se está do lado? Porque na alvenaria eu não posso ter, na alvenaria estrutural eu não posso ter corte na horizontal. Então, vocês vejam bem essa questão que a Thaís falou. Eu tenho que prever como é que eu vou chegar nessa alimentação das tomadas. O meu trajeto mais curto, sem dúvida, seria para cá. Mas eu tenho que levar até a caixa oitavada para vir por cima dessa tomada. E também que eu indico para vocês também sempre alimentar tomadas pelas caixas oitavadas. Não puxar direto, evitar puxar direto de quadro, porque geralmente quem vai fazer a instalação, quem vai fazer a manutenção, está esperando essa distribuição em árvore, que a gente chama, né? Então, é como se fosse a centralização e ela distribui para as demais tomadas. Aqui eu também tenho uma luminária da sala, então aqui eu venho com o meu circuito. E aqui eu tenho a sacada. Então, daqui vocês veem que eu vim com o circuito da sala, alimentei as tomadas da sala, mas também eu também alimentei o circuito da sacada. E a sacada eu tenho um interruptor aqui. Então, eu vim para a iluminação da sacada e da iluminação eu trouxe para o meu interruptor, que vocês já devem ter visto, questão de fase, neutro, terra e retorno. E também tenho a alimentação lá da campainha. A campainha mesmo virada para o corredor, ela vem da alimentação do apartamento. E para cá também eu tenho a alimentação de um dormitório, de outro dormitório e do banheiro. E aqui a circulação. E aí, pessoal, uma coisa que é bom de frisar também é que caixas oitavadas, elas servem tanto para a parte de iluminação como para a parte de caixas de passagem. Ou seja, se vocês querem conectar mais de 8 eletrodutos num circuito, ou se vocês querem fazer alguma curva na laje, enfim, não pode dobrar a mangueira e não pode fazer um furo na caixa para conectar outro eletroduto. Eu vou ter que usar outra caixa, que seria uma caixa de passagem. Por que a gente geralmente fala que a caixa de oitavada é iluminação? Para se aproveitar já, que aqui, então, se aqui eu já vou ter uma... Porque aqui eu tive que distribuir para várias tomadas. Se eu vou ter que ter uma caixa oitavada aqui, eu já aproveito para fazer iluminação aqui. Porque para que eu vou ter uma caixa de oitavada aqui para distribuir para tomadas e depois ter outra aqui para iluminação? Então eu já faço uma coisa só, economizo a parte de custo. Então já racionalizo o sistema. Mas aqui, se vocês verem, aqui é uma circulação bem pequena, 2 metros quadrados só, que dá acesso para o banheiro, para um dormitório e para outro dormitório. Aqui eu não tive que fazer. Aqui eu tive que botar essa caixa oitavada, ela é passagem, iluminação, vamos dizer, mas essa aqui é só passagem. Então aqui eu não tive que fazer. Tive que colocar uma caixa que a gente chama que vai ficar cega. Ela não vai ter uma função de iluminação, tá? Eu tinha comentado para vocês também, nós temos mais de um tipo de instalação que tem a parte de telefone. O telefone, basicamente, ele está entrando por esse eletroduto, está alimentando o telefone por aqui, daqui ele distribui para os quartos. Tem a parte de porteiro eletrônico, que é essa mangueira aqui. Então, está chegando aqui, assim, eu vou ter o interfone, e por aqui ela está chegando. E vocês veem o seguinte, que todas as mangueiras convergem também para fora do apartamento. Por quê? Aí eu vou entrar num assunto mais complicado, mas só para vocês terem noção do que é a tal da coluna montante. A coluna montante, num edifício, é onde passa toda a fiação dos apartamentos, né, conforme o andar, tanto a parte elétrica de telefone e de porteiro e televisão, enfim. Essa coluna montante, ela está localizada nessa região aqui. Vocês podem ver, tá pequeno, mas eu tenho um painel aqui e outro painel mais afastado. Nesse vão, eu vou fazer toda a minha passagem de tubulações. Então, todas essas mangueiras aqui vão convergir para aquele ponto. E aí, outra coisa, eu preciso de um projeto bem detalhado para ter os pontos certos de chegada de tubulação, para não dar uma confusão ali, uma mangueira, passar uma mangueira errada, enfim, ou esquecer um eletroduto corrugado, tá?
Pessoal, isso aqui talvez gere bastante dúvida em vocês essa foto. Podem perguntar à vontade isso aqui, porque da alvenaria estrutural a gente pode ver que a gente consegue ver todas as etapas de execução, tanto de laje como de parede. Então pode gerar dúvidas aqui. Não sei se tem alguma coisa aí no chat, Thaís. Sim, Lucas, quer perguntar? Que agora me surgiu essa dúvida. Por exemplo, eu tenho uma parede e eu tenho uma tomada para um lado da parede e outra para o outro lado da parede, só que elas estão no mesmo lugar. Eu posso descer só com um eletroduto que vá alimentar as duas tomadas, tipo, por mais que sejam ou não de circuitos iguais? Tu tá dizendo, então, uma parede que está dividindo dois ambientes e tu tem uma tomada de um lado e outra do outro. É isso? Isso. Tá. Isso para um sistema de alvenaria estrutural. Então, primeiro, vamos falar dos dois sistemas. Vamos dizer que essa parede é a divisa, então, tá? Isso aqui é o banheiro, então, né? Porque tem o ponto d'água e o ponto do vaso, enfim, aqui uma tomada. Podemos dizer que até é essa parede aqui, ó. Ali é uma parede de alvenaria, tá? Se eu tenho essa situação, eu tenho essa tomada aqui do outro lado, eu tiver uma tomada também, o ideal é que elas não fiquem na mesma posição, porque eu vou fragilizar muito o bloco se eu fizer um corte no mesmo furo dos dois lados. Então, no mínimo, eu vou ter que jogar ou para o furo do lado, para esse aqui, ou para esse aqui. Agora a questão, eu posso conectar as duas num eletroduto só? Tu vai estar misturando ambientes diferentes no mesmo circuito. Isso não é o ideal. Por quê? Por aquela questão que eu falei. Quando for se fazer manutenção, ou quando ocorrer algum choque, alguma coisa, a pessoa vai tender a desligar o circuito daquele ambiente. E aí, por exemplo, tu tem lá o teu banheiro e tu tem, aí do outro lado, tu tem a tomada da sala e tu conectou a tomada do banheiro lá na sala. Será que esse é o ideal? Vai que tu mexe na iluminação aqui, a iluminação e tomada em si, eles podem até ficar no mesmo circuito, não tem problema. Mas vai que tu tá mexendo aqui na iluminação do banheiro e dá um choque em alguém, alguma coisa, o que tu vai tender? Tu vai tender a desligar o disjuntor do banheiro. Mas essa tomada aqui tá lá no da sala, cara. Que na hora do desespero tu vai baixar tudo que tem lá, né? Enfim. Mas na alvenaria, primeiro, tu não é o ideal que tu tenha no mesmo furo os dois lados cortados, tá? Conectar por dentro da parede é ruim também, porque daí tu tá vendo esse bloco aqui, né? Tu vai ter que cortar. Deixa eu pegar outra imagem que tem o bloco mais detalhado. Então, tu tem as paredes do bloco, correto? Então, tu vai ter uma tomada aqui e uma tomada nesse furo, certo, Lucas? Então, por que tu não pode ter no mesmo furo? Tu vai ter que atravessar esse eletroduto por aqui também. Tu vai danificar a parte interna do bloco. Problema também. Então, a alvenaria estrutural, ela te impede pela questão da resistência de bloco e também pela questão de praticidade na identificação de circuitos. No concreto armado, tu tendo essas paredes que não são estruturais, tu até pode fazer uma de cada lado. Aí vai depender da espessura da tua parede. Porque isso aqui, ele tem em torno de 5 centímetros por aí. Então, se tu tem uma parede, vamos dizer que esse tijolo aqui tem 9 de espessura. Cada caixa tem 5, mais ou menos. A junção das duas caixas já dá mais espessa que a parede. Então, tu já não tem essa possibilidade. Então, dificilmente tu vai conseguir fazer isso. Primeiro, porque tu não consegue coincidir as duas, uma de costa para outra, vamos dizer, né? Colocar uma aqui e a outra virada de costa para o outro lado, e também porque não é prático tu colocar duas tomadas de ambientes diferentes no mesmo circuito. Isso não é prático e não é seguro. Tá? Certo? Mais alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Acho que pode continuar aí, Matheus. Beleza. Então, isso aqui, pessoal, eu quero falar uma coisa, na verdade. Pode falar, vai lá. Não, que vocês veem que ali, né, tem alguns eletrodutos que estão cruzando um por cima dos outros, e daí eu falei para vocês não fazerem isso, daí vocês devem estar pensando, mas a professora me enganou. Mas não, na verdade, que nem o Matheus falou, é que tu não tem só instalação elétrica numa residência, né? Tu tem várias outras coisas, que nem tem o fio de telefone, tem fio de TV, então tem várias outras coisas que também vão circular por ali. Então, esses outros fios que estão cruzando por ali, né, esses outros eletrodutos, na verdade, que estão cruzando por ali, são dessas outras instalações.
E a gente vai ver um pouco disso, mas lá no final da matéria, tá? Então a gente não vai ver isso agora, mas, né, isso também é uma coisa que a gente tem que levar em conta, que a gente tem que pensar, além também da instalação hidráulica, tá? Que o ideal, que eu falei lá na primeira aula, que a gente já, né, faça todos os projetos um pensando no outro, né? Ou que eles convijam, né? Para a gente não ter ali um fio, no caso, ou sei lá, que nem pensando nessa alvenaria estrutural, né? Que tu tem que descer pelo bloco. Imagina se tu descer pelo mesmo lugar que tem um cano, né? E aí tu vai lá e fura o cano de água, né? Então não é possível. Então a gente tem que ter todos os projetos em sintonia, né? Para nossa instalação dar certo, digamos assim. Isso é chamado de trabalho colaborativo, ou seja, todos os projetistas se comunicando para que quando cheguem os projetos na obra, o engenheiro de execução, então, ele possa seguir tudo de forma correta. Porque o que acontece às vezes, se não existe esse trabalho colaborativo de uma forma eficiente, a coisa estoura lá na obra. E daí o engenheiro da obra que tem que analisar, identificar e verificar uma possível solução para que possa dar continuidade ao processo de produção da obra, para que não tenha que separar de forma total por causa de uma incompatibilidade de projeto. E também o que pode acontecer na própria alvenaria, né? Claro, aqui não tem um exemplo, mas no outro tem, é o projetista de elétrica colocar um eletroduto onde eu tenho um ponto de grout. Claro que o ponto de grout ele não é só na parte de amarrações, eu posso ter um ponto de grout nesse furo, que não tem uma amarração, mas é que ele desempenha uma função estrutural, correto? Então, o projetista de elétrica, hidráulica, enfim, ele tem que conhecer o sistema para que não faça esse projeto criando incompatibilidades de diversas formas. Então, por isso, a importância em conhecer o sistema construtivo. Bom, pessoal da laje, então, essa explicação, qualquer coisa que quiserem retomar, tranquilo, só falar, tá? Então, aqui, pessoal, o exemplo da mesma laje, só que agora nós estamos olhando por baixo dela, tá? Então, nós já concretamos a laje, já desformamos ela, tiramos as escoras e agora ela está pronta para a gente fazer, então, a parte de divisórias que não são estruturais, que são divisórias de gesso acartonado. Ah, mas pera aí, por que a parede lá está cinza? O bloco não é cerâmico? É que essa parede aqui já está rebocada. O pessoal já rebocou, então, e já está pronto para receber as paredes de gesso. E nessa prumada, pessoal, vocês podem ver, eu já tenho duas tomadas alinhadas, que basicamente, se eu acertar bem aqui, é mais ou menos por aqui que não está pronto, mas é mais ou menos, aqui tem uma janela, né? Tem uma janela ali, essa coluna de tomadas é mais ou menos por aqui. Então, nesse sentido vertical, eu posso unir tomadas, só que não no mesmo circuito, porque isso aqui é uma tomada de ar-condicionado, isso aqui é uma tomada geral, elas ficam em circuitos diferentes. Eu vou levar os dois circuitos pelo mesmo eletroduto, só que quando eu chegar na tomada do ar-condicionado, eu vou parar com o circuito dela aqui, e a tomada baixa, então, isso aqui é uma tomada alta, né? Eu vou parar com o circuito do ar-condicionado aqui na tomada baixa, eu sigo com o circuito, vou lá, faço a instalação, beleza. E aí vocês estão vendo essas esperas, que são os eletrodutos reforçados, né, que a gente tinha falado, toda instalação que tiver por dentro da laje vai ter que ser o eletroduto reforçado. E já para situar vocês, vamos ver, 1, 2, 3, 4 esperas. 1, 2, 3, 4 esperas. Então, esses eletrodutos, então, eles foram colocados, então foi furada a chapa de compensado com tipo uma furadeira com uma ponta de serra-copo, que fez um furo redondo, foi colocado para baixo para servir como espera, para que depois na desforma esses eletrodutos fiquem colocados para baixo. Então, terminou de rebocar, enfim, outras etapas de acabamento, vamos fazer as paredes de gesso? Vamos. Então, o gesseiro vem, monta os perfis metálicos e já vem cuidando os alinhamentos dos eletrodutos, porque não adianta, pode ser que ocorra um erro de locação aqui, pode ser que o eletricista se confundiu nas medidas e furou a forma no local errado e colocou, e passou o eletroduto não onde era a parede, passou mais aqui assim. Aí quando vem o gesseiro vai passar então os perfis metálicos e não vai coincidir a parede com as esperas.
Então, muito importante também essa questão de conferência das lajes, para que não ocorra esse retrabalho de ter que trazer, então, a espera para o local certo. Mas deu certo, ok, então aqui estão as esperas do laranja, porque eu tive que usar o reforçado. Então, o gesseiro monta os perfis metálicos, vai colocar um lado da chapa, claro que aqui já é outra parede, aqui é uma divisa dormitório, banheiro, aqui já é uma divisa de área de serviço com sala, então eu vou ter tanto para a parte elétrica como para a parte hidráulica essas esperas dentro das paredes de gesso. Então, para esse mesmo ponto da elétrica, eu também tive que deixar uma espera na concretagem. Terminei de concretar, terminei de desformar, vou executar a parede de gesso, coloco a luva, então, do eletroduto e posso seguir com o amarelo, que é o menos resistente. Terminei aqui, sigo, já tem uma caixa aqui. Outra coisa, isso aqui é uma caixa, uma tomada alta, né? Uma caixa 4x2, uma tomada alta, que também é para um ar-condicionado. Então, isso aqui tem um circuito separado. Então, basicamente, tu tem, pelo mesmo eletroduto, passando o circuito do ar-condicionado da sala e da área de serviço, em circuitos diferentes, para não misturar coisa, tá? Então, aqui, você vê, também tem uma pontinha laranja, que é a espera, que depois foi conectada à luva, e segue com a instalação elétrica. Então, eu também tenho instalação hidráulica, muito importante sempre coincidir esses dois sistemas, essas duas disciplinas, que é a hidráulica e a elétrica. Por quê? Pontos d'água de uma área de serviço é porque eu tenho tanque, né? Aqui assim eu tenho tanque, e aqui assim eu vou ter a máquina de lavar. Do que me adianta ter o ponto d'água da máquina de lavar e eu tenho uma tomada aqui em cima, correto? Eu tenho que ter a tomada próxima do ponto d'água, que é onde eu vou conectar a máquina de lavar. E também eu também tenho que estudar basicamente quais são as alturas em si do ponto da máquina, mas basicamente é uma tomada baixa, certo? Mas eu tenho que conciliar o ponto d'água com a tomada elétrica para que a coisa fique de uma forma razoável para depois a pessoa que vai morar. E a mesma coisa serve para o chuveiro. Eu tenho a caixa 4x2 do chuveiro, eu também tenho o ponto d'água do chuveiro, e essas coisas têm que estar próximas. O chuveiro mais ainda, né? O comprimento de cabo de um chuveiro é bem curto. Então, se eu tiver o ponto d'água no local e uma caixa muito afastada, quando vê, eu não consigo nem instalar o chuveiro. A pessoa vai ter que tomar só banho frio porque não conseguiu ligar, né? Então, tem que ter muito essa questão do trabalho colaborativo. Então, um projetista conversando com o outro para que as duas coisas encaixem. E aqui, pessoal, então, um exemplo. Se eu não quiser trabalhar com nada embutido na laje, ou seja, tudo aparente, então eu não vou fazer esse processo de colocar os eletrodutos por cima da malha, não preciso fazer nada disso. Basicamente, eu vou concretar a laje com as armaduras, mas sem nada desses eletrodutos corrugados. E depois que eu desformar, depois que eu fizer acabamento, eu venho e faço tudo por baixo da laje. Não preciso fazer nada embutido. Ah, mas está aparente, não está muito legal. Não, mas então depois vem com forro de gesso e esconde todo essa instalação elétrica. Claro que isso aqui não é uma definição na hora da obra, né? Isso aqui tem que vir de projeto arquitetônico, estrutural e elétrico, para que a pessoa da obra saiba o que tem que executar. Porque, vocês veem, para cada local que eu tenho um eletroduto corrugado, é um local que eu teria concreto e não tenho mais. Então, o projetista de estruturas ele tem que saber disso, que tem vários eletrodutos corrugados passando na laje, por dentro da laje dele, e aquilo ali, ele vai ter que dimensionar uma laje que possa suportar as cargas mesmo com os eletrodutos passando por dentro. Se eu tenho uma laje dimensionada para não ter eletrodutos corrugados, opa, então não posso inventar do nada, vir aqui e inserir essas lajes por dentro da laje sem que isso foi previsto. Então, posso executar aparente? Posso. Quero deixar aparente? Também pode, mas se quiser tapar, faz um forro de gesso. Por que a gente se dá o trabalho, então, de fazer todo esse processo, de colocar por dentro da laje, de cuidar para botar o eletroduto laranja, para não precisar, para não ter o perigo de entupir a mangueira, enfim. Aí eu vou deixar para vocês, vamos ver quem responde. Então, por que eu faço tudo isso aqui e não faço direto isso? Pessoal, se ninguém falar, eu vou processar a net, porque eu acho que a minha internet caiu daí.
Porque gasta mais? Pode Perfeito? trazer mais problema? Exatamente, porque gasta mais. Eu fazer toda uma instalação por baixo, depois ter que fazer um forro, vou ter um gasto absurdo, né? Comparado a esse sistema aqui. Então, para que eu possa eliminar custo e também acelerar um pouco o processo, porque daí eu já acabo já fazendo a laje com a parte elétrica, então eu faço essa questão de instalações embutidas, certo? É isso aí mesmo. Então, para que eu possa reduzir custo, eu vou fazer isso. Claro que para eu acessar as tubulações, no aparente é muito mais fácil, porque daí eu vou ter um forro de gesso, PVC, enfim, vai ser mais fácil para eu chegar nelas, mas vai ser muito mais caro também. Então, tudo vai depender do orçamento da obra. Então, sempre que fizerem um projeto, vocês têm que conhecer quais são as necessidades do usuário que está pedindo esse projeto para vocês. A necessidade é custo baixo, então eu vou embutir os eletrodutos na laje. A necessidade é que eu possa acessar esses eletrodutos de uma forma mais fácil. Bom, então eu posso jogar para a parte aparente, só que ele tem que saber que ele vai gastar mais com isso, certo? Então, pessoal, se ninguém tem alguma dúvida sobre essa parte de eletrodutos e caixas, então vamos falar para decabeamento. Então, a gente fez todo esse trabalho de passar eletroduto para cá, eletroduto para lá, proteger eles, enfim, ou tapar depois com forro de gesso, porque a gente tem que passar o cabeamento, que é o material em si que leva a corrente elétrica até a iluminação, as tomadas, enfim. Eu não posso botar esse cabeamento direto no concreto, direto na parede, até por uma questão de segurança. Então, eu preciso proteger com os eletrodutos corrugados. Mas, passando os eletrodutos corrugados, eu consegui concretar a minha laje. Eu fiz toda a parte aparente, então, dos eletrodutos. Já estou com o meu apartamento mais ou menos pronto, a minha casa, então eu posso fazer essa passagem de cabeamento. Como é que você faz essa passagem de cabeamento? Então, basicamente, eu começo lá no quadro do geral de disjuntores, certo? Eu vou... o pessoal chama do passa-fio, né? É um cabinho amarelo, que ele é ao mesmo tempo que ele é flexível, ele é resistente para que tu possa empurrar e ele vá passando pelos eletrodutos. E aí uma ponta tu ata a fiação e tu vai empurrando ele e a fiação vai indo junto. Só que isso não é um processo tão simples assim. Eu preciso ter todo o conhecimento do trajeto que vai ser feito do disjuntor para a caixa oitavada, que é a iluminação, e depois para a tomada. Então, imaginem, eu fiz tudo isso aqui e não segui o projeto direito. Isso aqui está tudo embutido na laje. Imagine a confusão que vai ser depois de fazer essa passagem de cabeamento. Então, eu não vou achar basicamente nada. Ou então, se eu não cuidei da minha concretagem, para os eletrodutos não terem sido amassados, enfim. Então, eu vou ter uma série de eletrodutos entupidos que a fiação não vai ter condições de passar. Ou eu vou começar a diminuir a seção do eletroduto, e vocês já devem ter visto, que na 5410 eu dimensiono o eletroduto a partir do número de condutores que eu estou passando lá, ou o contrário, eu tenho um limite máximo de condutores a partir daquela bitola que eu defini de eletroduto corrugado. É a nossa próxima aula, esse dimensionamento. Perfeito. Vocês já podem ir pensando nisso aí, ó. Já lancei o bizu para vocês, já pode até ter o exercício avaliativo. Então, é muito importante que eu siga o projeto, então, para na hora da passagem eu não ter problemas nessa questão dos circuitos. Então, esse aqui é o trajeto que a gente vai fazer. E, pessoal, uma coisa fundamental, mas que parece não tão importante, é a questão da caracterização das cores desse cabeamento. Isso aqui não é norma, mas leve para vocês mais ou menos esse esquema de cores, porque em questão de um senso comum, você usa muito esse padrão de cores, porque a pessoa que instalou, e provavelmente uma pessoa diferente que vai fazer a manutenção depois, elas vão usar esse padrão de cores para se identificar. Então, para a fase, ou seja, para aquele cabo que vem com a corrente elétrica, eu vou usar, então, as cores vermelha ou preta, tanto faz. Para o neutro, então, eu vou usar o azul. Para o terra, então, que faz a proteção dessa rede, eu vou usar o verde. E o retorno, que é para a parte do interruptor, eu vou usar branco ou amarelo. São só cores, sim. Mas imagine que vocês querem sair do senso comum e vocês começam a misturar isso aqui. E vocês usam um terra
no lugar do fase. Cara, a pessoa que fizer a manutenção vai chegar, vai ver um fio verde, não vai esperar que aquilo ali vai ter uma corrente absurda. E pode acontecer um acidente só por um fato de cores. Claro que toda fiação que tu vai mexer, tu tem que verificar se não está passando corrente. Mas se tu tiver um padrão de cores que já é utilizado pelo senso comum, isso facilita bastante. Muito para a questão de manutenção, pessoal. Isso tudo que eu estou falando de cores, se tu fizesse uma vez na vida e como eu disse, a edificação fosse imortal, beleza. Aquilo ali vai ficar tudo, ou vai ficar dentro do elétrodo corrugado, vai ficar dentro da laje, ninguém vai precisar ver mesmo, mas tu vai precisar fazer manutenção. Então é muito importante que esse padrão de cores seja definido. E claro, é ideal que seja pelo senso comum e também que dentro da mesma edificação vocês mantenham o padrão de cores. Não adianta usar para um ambiente o fase vermelho e para outro ambiente começar a usar o fase azul. Isso é pior ainda, isso vai enganar mais ainda a pessoa que vai lidar depois nisso. E uma questão é a seguinte, pessoal, o cabo vermelho, ele vai transmitir a mesma corrente que o azul, que o verde, que o branco ou o amarelo. Então, vocês podem botar qualquer cor. Mas, então, essa questão de padrão de cores é imprescindível para essa questão de depois de verificação, ou eu quero fazer um circuito a mais, ou eu quero fazer uma manutenção, tem que trocar um cabo, enfim. É importantíssimo que você siga um padrão e que ele seja ideal, o senso comum que já se utiliza, tá? Pessoal, eu acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida, mas estou à disposição, eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês e também parabenizar a Thaís por essa iniciativa de trazer profissionais para que possam contar suas experiências, tanto da parte elétrica, mas também na parte civil, que são duas coisas que caminham juntas, certo? A prática é muito importante, pessoal. Eu fui aprender basicamente quase tudo isso na prática. Na faculdade, claro, muita teoria, mas de entender, de fazer valer é na prática. Então, é muito importante que vocês tenham esse contato com os profissionais tanto da área elétrica, né, como da área da civil também, para quem quiser partir para essa área de projetos elétricos. Porque uma coisa que eu digo, os melhores projetistas são aqueles que trabalham, que conhecem e trabalham com o produto que eles estão entregando. Então, o projetista, tanto da civil como da elétrica, enfim, o cara que vai lá na obra, que suja a botina de barro, que conhece o que ele está construindo, é esse cara que vai conseguir projetar uma edificação de melhor desempenho, de melhor segurança, para que tenha melhor uso pela pessoa que vai adquirir essa edificação, tanto residencial, comercial, hospitalar, enfim. Então, para todos que quiserem seguir essa carreira de projetista ou também de executor, comecem a buscar cada vez mais esse conhecimento, tanto, claro, em literatura, mas também nessa questão prática. Conversem bastante com o pessoal. A prática ela é fundamental nessa questão de transmissão de conhecimento. Certo, pessoal? Bom, acho que agora, Thaís, já dá para aplicar a prova agora? Tá, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Agora vocês podem usar... Vocês salvaram por causa da dúvida, então senão eu ia aplicar a prova. Mas vamos lá. Quando eu estava fazendo o projeto da Sora, teve uma hora que tinha que passar eletroduto por debaixo da janela. Como é que a gente faz isso? Executa na hora, assim? Por baixo da janela, deixa eu só entender qual é o trajeto, mais ou menos, que tu ia fazer. Tipo, de tomada a tomada. Por baixo da janela, 2 tomadas baixo, no caso. Não, passando tudo por baixo da janela, não tem problema. Isso, claro, nós estamos... Não tem problema. Só que isso a gente está falando em questão, claro, de concreto armado, né? Tu vai ter um corte na horizontal. Então, por baixo da janela não tem problema. O que tu tem que ver é o seguinte, tu não pode ter uma porta, né? Agora, se tiver uma porta ali, tu vai ter, tipo, uma corda ali para tropeçar todo mundo. Então, para questão de janela não tem problema. Só que tu tem que ver também que tu não pode ser uma tomada média, né? Tu vai cruzar no meio da janela também. É tudo questão de projeto. Tu tem que trabalhar com o projeto que tu tem. Mas pelo fato de passar por baixo da janela,
tu basicamente vai executar, no concreto armado, tu vai executar um corte na horizontal. Só isso. Tá, obrigada. Na verdade, até as tomadas que eu tenho aqui em casa, a minha janela ela é mais elevada que as tomadas, então acho que é bem tranquilo, seria só fazer um caminho reto. Acho que depende também da altura da janela. Mas também, isso, né? Sem problema. Se for um concreto armado do nada, tem pele também, acho, né, Matheus? De tu só fazer tipo o caminho mesmo, descendo um pouquinho e passando reto depois, né? Claro que a questão da janela, até, vamos puxar essa figurinha aqui, vou mostrar para vocês. A janela, ela tem uma peça em cima e embaixo dela, e a porta tem só em cima, que isso aqui é uma verga, isso aqui é uma contra-verga. Para que serve isso, pessoal? Não querendo me aprofundar muito na engenharia civil, mas resumindo, como tu tem um buraco aqui, isso aqui tende a embarrigar, tá? Essa alvenaria aqui tende a cair para cá. Então tu coloca essa peça, que é de concreto armado também, mas não é uma resistência que nem uma laje, claro, uma viga, é só para dar resistência, tá? E essa região aqui, pelo fato do buraco, é essa que tende a embarrigar para cima. Então, tu tende a fissurar a alvenaria no meio aqui, porque ela tende a embarrigar para baixo e aqui para cima. Então, tu usa uma verga em cima, que é o nome, e a de baixo é a contra-verga. A única coisa que tu tem que cuidar na passagem de tubulação é que tu não cruze muito perto da janela, porque senão tu vai pegar a verga dela, ou o contrário, a contra-verga, desculpa, embaixo, ou em cima também tu pode pegar a contra-verga dela. Ou então, ela tem que passar um pouco o vão da janela, não pode ser exato, porque as fissuras também, realmente, elas existem nos cantos da janela. Então, é só cuidar dessa questão aqui. Isso, claro que nós estamos falando do concreto armado. Alvenaria estrutural, vocês, só se quiserem ser processados, vocês façam esse corte na horizontal. No concreto armado, tu pode fazer caminhos diferenciados, enfim. Claro que, pessoal, quanto mais trabalho, mais custo. Então, mesmo que tu está no concreto armado, tem que ter um projeto mais focado em ter cortes mais retos, enfim, e que diminua esse trabalho de ficar rasgando parede. E se vocês pensarem, pessoal, até nessa imagem aí, ó, alguns, né, às vezes desceram só uma vez lá do teto e fizeram a volta em toda a parede. Vocês estão vendo que tem os pilares também ali, né, que também são objetos de sustentação, então a gente também não pode cortar o pilar, a gente poderia cortar só o tijolo. Então, a gente também não vai conseguir passar o eletroduto por ali, porque a gente vai estar danificando, então, a estrutura de sustentação da casa, do prédio, sei lá. Isso. Então, aqui, todo canto vai ter pilar. Então, no canto, tu não tem condições de fazer curva. E vocês veem que aqui também eu tenho um pilar que não está em canto, né? Então, eu não conseguiria, nem que eu quisesse fazer... Por exemplo, se eu tenho uma caixa aqui, uma caixa lá embaixo da janela, sei lá, eu não conseguiria também atravessar isso aqui, porque eu tenho um pilar lá. A não ser que antes da concretagem do pilar, eu consultasse o meu projetista, ele dissesse, não, tu pode deixar uma espera, cruzando por dentro do pilar e depois tu faz essa passagem, mas existem formas mais fáceis de fazer isso aí, então o ideal é que não... Pilar, pessoal, é uma coisa que vocês não mexem. Isso que a gente aprende na engenharia civil. Não mexam nos pilares, porque no sistema de concreto armado, eles são os todo-poderosos da estrutura. Então, podem ver que quando existe problema estrutural e a galera vai mexer nos pilares e não faz o escoramento correto, a coisa não dá certo. Isso foi o exemplo até do ano passado, acho que foi. O pessoal foi fazer manutenção nos pilares, começaram a quebrar pilar, não escoraram direito, o prédio veio abaixo. Porque os pilares são a parte fundamental. Claro que as vigas e as lajes também, mas a carga que incide num pilar é muito maior. Porque eles recebem toda a carga, né? Mais alguém? Alguma dúvida? Não precisa ser exatamente do que o Matheus falou também, né? Vocês me perguntaram várias coisas durante a apresentação dos trabalhos que eu falei, guarda para falar com o engenheiro civil que ele vai saber responder melhor que eu, né? Então, agora é o momento. E aí, pessoal? Ninguém? Não surgiu nenhuma dúvida agora durante a apresentação do Matheus? Não precisa ser de engenharia também, se quiser falar do futebol aí. O que achei da contratação do Everton pelo Benfica? Achei bom, acho que valia. Deu caixa pro Grêmio, enfim. Vamos lá. Eu não entendi muito bem como é que coloca a
a caixa da luz na laje. Na laje? Vamos lá, então, para a fotinha da laje. Primeiro, bom, vamos olhar a foto da laje antes, então. Então, o pessoal fez a forma, né? Então, tava daquele jeito. O carpinteiro veio, fez o escoramento e colocou a chapa recompensada. A caixa da luz tudo diz a oitavada, né? Então, essa aqui. Então, o eletricista vai vir aqui, conforme o projeto que ele tem, vai marcar onde é que são os pontos da iluminação. Na caixa, então, ele vai posicionar ela com essa parte virada para cima, tá? Essa parte é removível e a parte de baixo é aberta. E essas abinhas aqui, ela tem um buraco que o pessoal, então, prega, coloca um prego aqui e fixa ela na laje. Esse fundo aqui a gente chama fundo móvel, porque o que acontece? Essa caixa ela é preparada para resistir à pressão de concreto. Mas então, ela tem o fundo removível, então o pessoal posicionou ela, pregou na laje, tira o fundo, coloca ou areia ou serragem dentro, por que faz isso? Porque numa eventual quebra de uma chapinha dessas, no meio da concretagem, que não entre concreto para dentro das caixas oitavadas. Então, tu tendo areia ou serragem confinado ali, então a areia ou a serragem, elas vão confinar e vão ficar pressionadas. Se acabar quebrando uma chapinha dessas, não vai ter o perigo do concreto entrar dentro da caixa oitavada e acabar entupindo ela. Aí na hora da desforma, tu vai lá ver, vai passar os circuitos, aí vai olhar, tá tudo concretado lá dentro. Sim, o concreto invadiu a caixa e secou ali dentro. Então a fixação é mais ou menos isso. É bem dessa forma, como a gente está vendo, a parte de baixo aberta. Então o pessoal coloca em cima da chapa recompensado, prega então no local das abinhas, tira o fundo removível, enche de serragem ou areia, coloca o fundo removível de volta e fixa com essas abinhas que elas são flexíveis, né? E aí prende o fundo móvel. Certo? Era isso aí? Sim. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? O Lucas, o porta-voz da turma aí, não tem mais nenhuma dúvida? Não, tá tranquilo. O Lucas tem cara de gremista, né, cara? É bem, se impõe bastante. Bem, errou feio. Ah, não, Lucas. Tá bom, tá valendo. Eu acho que é bem legal, bem interessante a gente ver. Até eu perguntei bastante para o Matheus sobre o passo a passo, né? O que é executado primeiro. Então, vocês veem que para a gente, né, poder fazer ali toda a obra, né? Por exemplo, poder concretar a laje, tu já tem que ter o projeto elétrico definido, né? Onde vai ter cada fiação, onde vai passar cada eletroduto, para depois, então, tu já arrumar ali em cima, no caso da chapa de madeira, né? Para depois tu poder concretar. Então, vocês veem que tudo tem que ir seguindo junto, né? Não dá para só fazer toda a parte civil, aí depois, agora que a gente vai fazer a instalação elétrica. Não, né? Tem que ir sempre carregando e levando junto. Eu acho que, só para vocês tendo uma ideia, assim, geral do que o Matheus já falou, já dá para pensar bastante no nosso projeto também, né? Claro, tem muitas coisas que a gente não está considerando. Eu não falei qual era o tipo de construção, a gente não está levando em conta se tem pilar, se tem viga e coisas assim, né? Ou se vai ter alguma instalação hidráulica lá, mas pensem que, né, se a gente fosse fazer um projeto real, a gente teria que levar tudo isso em conta também, tá? E outra coisa que a gente também não está pensando agora é o custo da obra, né? Por isso que às vezes vocês estão fazendo algum projeto, não estão pensando, será que eu estou fazendo o menor caminho que a fiação vai passar? Será que isso vai ser mais viável? Isso vai acabar, né, aumentando o custo? Isso a gente não está pensando, e na verdade, quando a gente for fazer isso um projeto elétrico real, digamos, isso é um dos fatores mais importantes, né? O custo que vai ser essa instalação elétrica. Eu ia comentar isso até. Engenharia é basicamente ligada a custos, porque a missão do engenheiro é propor uma solução que atenda a normas técnicas, né, que tenha segurança para o usuário, mas também que esteja dentro de um orçamento viável. Não dá para só chegar fazendo a la louca sem ter noção do quanto é possível gastar. E vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Eu vou dizer, quase que 100% das soluções de engenharia propostas são em função de custo. Se não fosse o custo, muito provavelmente a gente não teria diversas soluções aí que vê pelo mercado. E aí?
Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Meu projeto tá bem caro, então. Era isso, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Entenderam tudo? Já vão agora ir lá no projeto de vocês, super otimizar eles, né? Pensando em tudo isso que o Matheus falou aí para vocês. Prof, não digo agora, né? Mas. Porque já tá quase na hora do Eu acho que não precisa. Tu já me falou parabéns. Mas então tá, alguém quer tudo certo? Não, nenhuma mais questão? Alguma dúvida até, sei lá? Não precisa ser exatamente sobre o que o Matheus falou agora, alguma coisa de projeto, de execução, alguma, sei lá. Tudo tranquilo? Não, tranquilo. Então tá, gente. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Muito obrigada, Matheus, por ter cedido teu tempo aí e nos ajudado. Pessoal, vocês podem agradecer, Matheus, também, ele por ter cedido esse tempo para nos ajudar. Acho que foi bem legal, deu para ter uma noção melhor, assim. Eu pretendo, daí, claro, isso vai demorar quando as nossas aulas presenciais retornarem, né? Eu gostaria de levar vocês numa obra que tivesse em execução para a gente dar uma olhada também. Eu não sei daí, questão de segurança e tal, se eu posso levar vocês, já que vocês são menores de idade também, mas aí quando chegar, né, quando as nossas aulas presenciais retornarem, a gente pensa nisso daí. Mas acho que vocês podem até, sei lá, talvez se vocês passarem por alguma obra ou ter alguma coisa sendo construída na casa de vocês, prestar um pouquinho de atenção nisso, né, para já vendo também os materiais que são usados, tudo isso tem normas também, né, não é qualquer tipo de material que a gente pode utilizar na construção. Eu me criei em obra e nada disso eu sabia quase. Alô. Ah, mas tu é cara cancheiro então, Lucas. Eu sabia que tu era da obra mesmo. Meu pai, ele Eu vi, constrói né? umas casas. É? Ele constrói para alugar e eles vendem. Mas e essa parte elétrica nunca chegou a acompanhar? Cara, meu irmão que faz, ele faz, tipo, bem errado, tem as coisas. Tipo, os fios, tu faz as cores, é tudo vermelho, e daí ele se entende. Mas agora Mas no então. final até dá certo, assim. Agora tu pode puxar a orelha do teu irmão, então. Agora tu tem autoridade. Ó, eu sei agora, até o padrão de cores aqui. Mas é legal acompanhar a prática. É uma experiência que agrega muito conhecimento. Sim. E que nem o Matheus falou, né? Não é por causa que tu colocou uma cor diferente que não vai estar certa, a instalação não vai funcionar. Mas imagina, se outra pessoa, o teu irmão pode se entender, mas se outra pessoa for lá, provavelmente não vai entender, ou quer ligar alguma outra coisa, não vai saber o que é fase, o que é neutro, o que é terra, daí vai ter muito mais trabalho, né, para conseguir se achar. Mas então tá, pessoal. Muito obrigada, então, pela presença de vocês. E a gente vai se falando e se vendo. Certo? Tchau, prof. Tchau, Matheus. Feito, pessoal. Boa noite, gente. Valeu, Tchau. Boa noite.